Panorama Podcast começando nessa quinta-feira maravilhosa. Estou eu aqui, Yuri Hashi, meu amigo Diego Martinelli. Diego, fala, galera, fala aí. É isso aí, Diego. Hoje o papo vai ser muito brabo porque eu gosto muito de história. E a gente tá com um professor mal que é especialista, sabe, história do Brasil, história de fora do Brasil, do lado do Brasil, história de tudo. Você conhece o cara, o cara conhece tudo e vai contar. História do mundo, pode ser? Mas o maneiro desse cara aqui é que ele conta as coisas de uma forma diferente. Não é aquela coisa chata, porque, pô, tem professor de história que é professor que é chato, cara. Sim, sim. Que tu vai pra aula lá, tu fica lá, aí ele começa a falar, conta o livro inteiro, vai lendo o livro, bota no quadro pra tu anotar, escrever, e tu tá assim, decora aí. Com esse cara não dá não, porque esse cara aqui, ó, é animado. É animado. Ele faz umas coisas diferentes que a gente vai contar daqui a pouco. Mas antes eu queria pedir ajuda de vocês aí. Queria pedir ajuda. Que, cara, você tem que se inscrever no nosso canal. A gente já tá no episódio 101, cara. Pô, parabéns, Diegão. Caraca, muito feliz de estar contigo aqui. Muito bom. 101 episódios, cara. Em breve 200. Se Deus quiser, a gente chega lá, hein? O mais rápido possível. Isso aí. Então se inscreve no canal, compartilha, curte, manda pro amigo, pro vizinho, papagaio, todo mundo pra estar aqui com a gente, porque tem sempre um convidado show de bola. E também tem uma forma aí de você ajudar o Panorama e o Diego vai contar aí um pouquinho. É isso aí, galera. pixpanorama@gmail.com. Você tá com aquele dinheirinho guardado aí, não vai render muito, manda pra gente. Estamos aceitando 20, 30 centavos, 40, até 20 reais. Dá uma levantada Quem sabe até R$1.000. Estamos aceitando. Qualquer dinheiro é muito bem-vindo, tá? Fala mais Zorra Total de 2012, 20 centavos. Até, olha só, Diego, até 20 centavos, vou te falar. 10 centavos. Até cerveja a gente tá aceitando agora. Até porque, cerveja. Não, Diego, né? Conta a história? Foi bom. Vou contar a história, porque a gente tava na piscina lá, a gente foi curtir aí um pouquinho no final de semana, né? A gente foi num hotel lá, com família e tal. E a gente tava, na piscina, daqui a pouco, veio um balde de cerveja. Não foi. A gente tava brincando lá com, né, o filho do camarada lá, que a gente não sabe quem é, né? O cara até hoje a gente tá procurando esse foi cara. embora, a gente tá procurando o cara pra agradecer. A gente, acabou brincando ali com o filho dele na piscina, ele, achou bacana. Foi lá, mandou entregar um balde de cerveja pra gente. Vai, né? Tá valendo. Então, assim, se você quiser mandar balde de cerveja pra gente... Estamos aceitando também. Estamos aceitando, só mandar que, como é que recebe o balde de cerveja, hein? Caixa postal. Então é isso, Diegão. Não, calma. Tem um outro recadinho muito importante. Caso você queira seguir a gente, e tem que seguir, na verdade, é panorama.pdc em qualquer rede social. Você vai achar um ícone roxo. Vai estar a gente lá, tá? Beleza. Isso aí. E todo dia, conteúdo novo. E corte pra vocês nas redes sociais. Isso aí, porque o cortezinho é mais rápido, né? Você que tem, preguiça de assistir o conteúdo todo, é isso tem aí. os cortes lá com os temas muito interessantes pro Panorama Podcast. E vamos começar hoje com um convidado, o professor de História e conhecedor da cultura pop, André Nogueira. Muito obrigado pela presença. Prazer. Satisfação, meu camarada. Prazer, André. Seja bem-vindo ao Panorama Podcast. Muito obrigado. É uma honra. Então, André, o negócio é o seguinte: aqui no Panorama é aquela pergunta clichê, todo mundo já sabe, eu falo clichê toda hora. Mas a gente quer saber, quem é esse nosso convidado e tal. Então, quem é André Nogueira? André Nogueira é um educador, cara. Antes de mais nada, assim, eu me coloco nessa posição. Eu sei que também é clichê falar isso, essa ideia de vocação. Acho que não... Acho que existe vocação, mas na verdade você tem também aquilo que te motiva, aquilo que te faz querer aprender mais. Às vezes é um hobby, às vezes é uma insistência que você tem, às vezes você está numa área que você depois muda e se encontra. Então, acho que não tem apenas uma vocação ou uma coisa. Acho que você tem que se entender e fazer aquilo que te faz bem. E eu me encontrei na educação, na área, né, da educação. Eu sou professor de história aí, vai fazer bastante tempo, mais do que eu queria admitir pela minha idade, mas eu já há mais de 10 anos, uns 10, 11 anos aí, e que seguiu nessa trajetória aí de essa luta que é ensinar história
num momento bem controverso, diferente. numa era onde a história é mal vista, a história é merda, a Sim. história não vale pra nada, a história é, porra, a história tem Pra no... quê? Pra que tem Porra, isso? tem no Google, pô. Pra que eu vou estudar história? Ah, porra, Tem não preciso resumido. saber. É, pô, Terra é Chat plana. GPT também, manda pro chat GPT. Ah, a Terra é plana e história- história não existe. Então, assim, essa era conturbada aí, eu resolvi ser o professor de história. Aquele que vai na ferida, aquele que é o guerreiro aí, modéstia à parte, claro, mas é aquele que tá ali em um tipo de disciplina que a gente vê e andou vendo nos últimos governos aí uma tendência de ser menosprezada, né? Até inclusive vivenciando hoje em dia em sala de aula esse novo ensino médio que de melhoria não tem nada, falando praticamente de quem é educador, isso aí foi um absurdo que fizeram, assim, porque o novo ensino médio tem uma proposta interessante, se fosse bem feito, de mudar como as coisas são feitas. Eu acho importantíssimo mudar e atualizar as didáticas. Mas como foi feito, cara, foi feito de uma maneira muito, muito mal feita. Não ouviram educadores. Foi feita por empresários, políticos, uma pessoa que não está na sala de aula. Então é muito fácil você mexer na educação sem estar dando aula, pô, para uma turma de 40 alunos, de 30 alunos. Então, assim, é muito fácil você mexer naquilo que você não vivencia. Então, aí tu faz merda. Então, esse novo ensino médio, cara... vou dar um exemplo só rapidamente aqui. Eu volto a falar de mim um pouquinho. Esse ano passado, eu peguei uma turminha, pá, e eu dou muito aula para ensino médio. Então, eu pego do primeiro ao terceiro ano ali, que é a galera que tá segundo, terceiro ano tá fazendo Enem e tudo mais. E o Enem, cada ano, tá meio louco, tá mudando, como é que o pessoal nem sabe como vai fazer mais. E ficou nessa do Enem, vai ser o último ano que foi aquele modelo, foi ano passado, né? O modelo do Enem, que o pessoal tá acostumado, 90 questões num dia, 90 questões, aquela porra chata, cansativa. E aí, só que no modelo de ensino médio, eles diminuíram carga horária, por exemplo, de filosofia e sociologia. Eu não dou essas matérias esse ano, mas sei que reduziram. Então, você tem menos... você teve menos aula de filosofia e sociologia. Cara, se você pega o Enem do ano passado, agora o Enem, a parte de ciências humanas era 80% filosofia e sociologia. Então, você tirou do moleque o ano inteiro essa aula e cobrou. Ó, você tem que saber isso do Enem. Porra, eu não tive aula disso. Agora, o cara que paga 4, 5 pau na escolinha lá de play, ele teve. Agora, o da pública, não teve. Aí o cara tem que buscar fora pra poder Então, ficar ligado. Né? então, tá ligado? Então, assim, esses modelos educacionais, a gente é guerrilha, cara. Ciências humanas sempre foi guerrilha, porque a primeira coisa que esses governos... Eu não tô falando especificamente de nenhum, mas enfim. Mas tem outros também, óbvio. Historicamente falando, sempre que entra um governo mais autoritário, seja para qual prisma for, ele tende a retirar ciências humanas, porque é o que faz pensar, porra. Sociologia, se tu não sabe quais são os seus direitos, se vem amanhã, o decreto tal, decreto 1304, artigo 5, falou isso, aí tu quê? Porra, não sabia nem que eu tinha esse direito, então dane-se se eu perdi. Se você não sabe o que você tem, você não se importa quando perde. Então, ficar no escuro, né? O simbolismo, né, do iluminismo, essa parte de escuridão é ignorância. Você ficar no escuro é ficar alheio à informação, cara. E aí, quando vem essa galera te cortando o direito, você Não você sabe, acaba né? aceitando passivamente. Você se torna um passivo. Voltando. Eu falo muito, eu me perco um pouco nos assuntos. Não tem problema não, não tem problema não. Aí acho que é um mal Porque de professor. a gente também é assim. Não, tudo bem, então beleza. E aí eu segui essa área de história. Na verdade, eu sou de uma família que... o meu pai, ele é técnico, os meus pais só têm ensino médio. O meu pai, ele é técnico em eletrônica, telecomunicações e tudo mais. A minha irmã mais velha fez faculdade, fez pedagogia, ela é professora da rede pública, rede municipal, a Amanda. E aí já foi, fez pedagogia, puta, professora, aquela coisa, beleza. Aí meu pai colocou a esperança em mim, não, esse moleque vai ser técnico, vai ser engenheiro eu foco em engenharia. Fiz ensino médio técnico, né, a gente estava até conversando antes de começar o programa, fiz ensino médio em mecatrônica, e o nome nem era esse, eu sou tão velho que o diploma vem informática industrial. Depois que botaram o nome de mecatrônica, eu falei, caralho, beleza. Aí mecatrônica, mas nunca me importei com isso, mano. Eu nunca segui. Nunca fez um robozinho, um negócio, não puta, nenhum, não sei nada, não tenho nem nada. Sem mexer em nada, não entendo nada. Não sei o que é.
A única coisa que eu me lembro é hardware você chuta, software você xinga. E segue assim. É isso, então. Isso Você segue. sabe que é um software se tu tá xingando, hardware que tu bica, um mouse, um teclado. Mano, aí no meu terceiro ano, ensino médio e tal, me formei nessa porra, mas não atuei. Aí segui pra história, que foi aquele choque, meu pai, puta que pariu. Ficou felizão, né? Ficou felizão. Pô, te deu um abraço, assim. Hoje em dia, Pô, hoje em meu dia eles dão filho. um apoio, meus pais são fantásticos nesse sentido. Entenderam que, cara, não adianta mudar o que, O entendeu? coração. E eu sempre falei uma coisa pra eles assim, né, vendo, claro, a decepção no olhar dele. Falei, porra, pai, é o seguinte, cara, se for pra ser qualquer coisa, eu vou tentar me dar tudo que eu tenho, eu vou tentar ser o melhor no que eu posso ser dentro de qualquer área que eu for escolher. Então, talvez eu não seja o engenheiro que você quer, mas eu vou ser pica naquilo que eu seguir. Pelo menos pra mim, ou seja, eu vou fazer o máximo pra mim, para o que eu gosto da parada, eu vou me dedicar, assim como vocês se dedicam a fazer o melhor sempre naquilo que vocês se propõem. Eu acho que o objetivo, e eu falo até para meus alunos, cara, esse negócio, essa pressão familiar de direito, medicina e engenharia, né? Essa trindade aí socialmente hierárquica de status. Nada, agora é TikTok. É verdade. Agora mudou o negócio aí. Tá? Agora a gente É aprende. verdade. Agora os teus alunos aprendem história no TikTok. É verdade, porra, é verdade. Com dancinha, Luciano. Com dancinha. É, Dom Tu não Pedro- faz dancinha, não? Não, lá, Faz, vai, ainda não dancinha. faz. Vai fazer, ó. Vamos ter que botar a mulher pra fazer Ainda, dancinha. Ó, Ainda, ainda. voltar do carnaval agora do recesso, meu irmão. Monta a hashtag aí, No André TikTok Nogueira vai na bombar. dancinha no TikTok. Não Grandão. dá isso. ideia não, que vai ter aluno. Vou fazer um corte, ainda vou mandar pra galera da Vai turma ter lá. aluno, Vai. Qual é o nome do colégio? Tô brincando. Não, uma escola, inclusive, se eu puder falar, uma escola muito, muito Claro. de boa, assim, eu gosto muito de lá, porque é um ambiente, sem puxar saco, obviamente, porque o ambiente é um ambiente bem legal e me deu um conforto e uma liberdade de educação muito grande, porque eu já dei aula em escolas que era aquela coisa assim, você dá a aula que eu quero. O coordenador educacional, pedagógico, ele montava, você vai falar disso. Puta, mas isso, cara, o Enem, tipo, por exemplo, o Enem não cai. Não, mas você tem que seguir esse cronograma aqui. E essa escola é uma escola católica, né? Tipo, a gente tem essa visão. Isso que eu acho interessante, que você é um ateu. Sou. Eu não tenho religião. Eu sou de família católica. É família que eu digo pai e mãe, porque tem uma galera de outras religiões dentro do ramo familiar. Tem mais pai, mãe, irmã e tal. Fomos criados como católicos. Fiz a comunhão. Eu fui batizado, aquilo tudo. Mas em determinado momento da minha vida, lá pros 11 anos, se pá, eu comecei a não me identificar com a parada e nem com outras religiões. Então, mas isso aí é interessante, porque eu cheguei com muito medo nessa escola, né? Porra, escola católica, aí, tipo, abri um processo seletivo, eu falei, caralho, os caras não vão nem me olhar. Largador, tatuagem e tal. E eu tava com cabelão, cara, cabelão, porra, tipo, roqueirão maluco, pá. Cara, os caras não vão nem me olhar. Mas a diretora e a coordenadora, a Rosália, a diretora, e a Bianca, a coordenadora, fica aqui um abraço, um beijo pra elas, no primeiro momento, os candidatos todos, elas falaram, olha, aqui o que interessa pra gente é o currículo, é a qualidade. Vocês vão fazer prova, vão fazer seleção. Não é a estética que vai definir a sua aula, mas sim a tua capacidade de dar aula. Então, isso pra mim foi bem interessante. Então, eles me dão uma liberdade muito boa. Inclusive, tem um diálogo muito interessante. A escola é católica, tem uma ensino religioso, tem uma tradição, mas, cara, tem de todas as religiões lá estudando, entendeu? É bem legal. Fica ali na Praça Seca, escola Padre Butinhar, fica aí. Se aumentar no salário. Se quiser, se quiser mais alunos lá também. Não, quanto mais aluno, mais turma pra eu dar aula, também. Mas é interessante, lá é bem legal. E é isso, cara. Então eu sou o cara vidrado em educar. Eu sou, 10 anos é muito tempo no sentido de estar em sala de aula porque eu posso. Isso é um privilégio do professor. Eu vejo as gerações mudarem. Porque assim, eu já peguei ensino fundamental, eu posso dar aula de 6º ano até o ensino médio. Uhum. Mas eu tenho mais experiência e eu peguei mais turmas de pré-vestibular, mais de adolescente, adulto. Eu gosto mais de dar aula a molecada mais velha, assim, onde eu tenho uma didática, eu falo umas menos palavrão, onde eu tenho uma didática mais jovem e tal. Eu acho que isso atrai, inclusive, mais O interesse. os olhares. Porra, você entrar num 6º ano, molecada de 10 anos é meio tenso. Se não é Egito antigo, é chato. Mas, perdão. Mas, esqueci o que eu tava falando. Tava falando de ensinar pro- das Então, gerações e tal. E aí, por exemplo, vamos supor,
eu tô há 10 anos dando aula para segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, há 10 anos eu pego alunos de 15 e 16 anos. Né, os alunos já estão com 25, 26 hoje em dia. Só que cada ano eu pego alunos de 15, 16 anos. Então, eu tô vendo na prática como que a molecada de 15 anos de cada momento tá sendo. isso Então, é eu verdade. via a galera no boom da internet, vi a galera hoje em dia, a molecada que tem já streaming, um aluno meu que faz vídeo de Fortnite, que tem YouTube. Então, eu vi toda essa trajetória e cada ano eu vejo como que o adolescente tá. Agora aluno TikToker. Me atualizo nas gírias, porque... Tu começou, mas já tinha celular, mas não, Eu a sou galera tão não velho usava. assim, porra. Já tinha. Tá Não meio- quebra o cara, não cabelos quebra o brancos cara. aqui. Eu tô desse lado, porque eu tenho uma mecha branca do outro. Então eu tô tentando- me escondendo tô me aqui. escondendo Não, o aqui maluco com é uma novo, pô. Cara, franjinha. O cara tem 20 e poucos. Não, porra, quiser é eu. Tô com 33. Porra, ele 33. se achando velho, hein? Imagina desculpa nós, hein, aí, cara. mas- pô, mas vocês têm quanto? Desculpa perguntar. não vou falar. pô. 42 e 57. Tá bem pra Obrigado, caralho. Pô, obrigado você por tem falar isso, isso. vocês estão bem pra caralho. Não, eu tenho 37. 36. Tá bom, pô. Tu quanto? 37. Ah, tá bem pra caralho. Vocês estão Tá bem vendo? pra caralho. Tô velho, sou mais velho aqui, ó. Depois Experiente, pô, depois do experiente. Bruce, sim. Ó, em história Depois não do tem... O Bruce tá perdendo até cabelo, pô. Perde né, até Bruce? cabelo. Pô, o Bruce tá com quanto, Bruce? Eu tô com 31. Ah, moleque. Moleque. É... Garoto! Garoto! Garoto novo, porra. Porra, história não tem velho. Tem antigo. Porque velho Porra, é um status. Antiguidade, Eu sou o antiguidade. Eu sou a o quê? gente é Um antigo, a gente é clássico. clássico. Sou clássico. Eu não sou velho, porra. Eu sou clássico. Isso aí. Então, esse termo velho a gente não usa. Cara, mas é isso. Eu queria aproveitar o gancho aí que você comentou um pouco sobre como que tá sendo a história hoje, né? Cara, como que vai passar... De 10 anos pra cá, teve uma movimentação muito grande de história e tal. Como que seria a geração, no caso, meu filho hoje tem 5 anos. Como que você falaria pra ele depois... Eu acho que ele deve aprender isso com 15, por aí. Daqui a 10 anos, como que seria isso tudo? Essa contagem, você tem que ser um pouco mais neutro, lógico, né? Da Então, abordagem. a sua pergunta é interessante porque não sei. Não. O teu filho tem 5 agora. Sim. Então eu saberia como falar pro moleque agora. Daqui a 10 anos, nem eu sei como vai ser. Porque daqui a 10 anos a educação pode ser transformada totalmente. E eu acredito que ela vai ser. Porque, assim, é uma coisa que a gente vivenciou na pandemia foi isso. Teve um boom, né, também, né? Foi essa virada de chave, que é o uso da tecnologia aliado A educação. à educação. Então, por exemplo, eu, cara, sofri muito com isso, e acredito que vários professores tenham sofrido com isso, porque na escola que eu tava, uma outra escola que eu tava, eles forçaram a gente a ir pro o online, né, o EAD, o ensino à distância, mas, enfim, a escola que eu tava também não era lá exemplo de muita coisa, ela meio que, tipo, se vira aí, sem dar nenhum tipo de treinamento, e tipo assim, eu, por exemplo, a gente que é mais jovem, a gente pega mais fácil. Mas os professores mais antigos, cara, você vai falar agora tem que fazer uma videoaula, editar e postar. Irmão, entendeu? Você quebra o cara. E a própria didática é diferente. Então, assim, eu fiquei trabalhando... um ano só. O auge da pandemia ali, o 2020, foi tudo online, fechou tudo, foi todo mundo em casa. Eu ficava gravando aulinha pelo celular, cara. Celular, usando os aplicativos de graça, uns piratão que tinha de edição, porque eu não manjo. Então eu tive que aprender a parada para poder fazer aulas, para poder postar aulas, e a escola usar da minha imagem também. É outro problema que eu acredito de que tem isso, e isso também é uma coisa muito importante ser falado. Por exemplo, você tem hoje em dia... Eu não sou contra o EAD, eu sou contra... a forma como isso se tornou, assim, às vezes muito, muito cômodo e não aperfeiçoa tanto. Vou dar um exemplo. Porra, eu acho que algumas questões de faculdade são importantes você ter o contato social, contato de grupo. Então, você fazer uma faculdade 100% EAD, tudo bem. É claro que às vezes você necessita, porque tu trabalha e tal, mas tem que ter pelo menos um estágio, alguma coisa. Mas hoje em dia tu tem um monte de faculdadezinha que tipo diploma em 6 meses e acabou tal. Então você tá formando uma galera muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barateado. Mas sem qualidade. Mas talvez, aí são suposições, sem aquilo que necessita, que é o trato humano, porra. Que tu vai dar aula, tu vai tratar com... Cara, eu sou um ferrenho defensor de que todo professor deveria fazer faculdade de psicologia. É o meu sonho fazer... Só que eu tô
cansado. Pô, psicologia- moleque novo, porra. Não, Porra, cara. Sim, mas eu dediquei tipo, meus últimos 10 anos à história. Então eu cheguei no doutorado de história, voltar pra faculdade pra fazer 5 anos de psicologia. Puta Não que dá, pariu, não. não dá. Mas assim, eu acho que deveria ter, cara, porque a gente lida com humanos. E hoje em dia, falando sobre essa questão da molecada atual, meu irmão, tá um boom de depressão, ansiedade, o cacete, que se tu não souber tratar disso, e às vezes a gente não tem ferramenta, não é má vontade do professor, a gente não é especialista naquilo. Então a gente quer ajudar, a gente trata o aluno às vezes mais, Sendo mais acolhedor. mais então. acolhedor, mas cara, a gente às vezes pode estar errando em alguma coisa por não ter a ferramenta certa. Então, pô, moleque às vezes, caraca, não sei o quê, tipo os pensamentos suicida, pá, a gente... Eu tive... vai bad vibe agora, hein? Bad vibe total, Vamos botar velho. o clima pra cima. Olha, É. bota uma música Vai, de suspense, um drama aí, como é Bad que é? vibe, bad vibe. Não, cara, mas assim, eu já tive tipo, há uns anos atrás, que eu fiquei sabendo que um ex-aluno meu, tipo, era ex-aluno, já não tinha saído da escola há muito tempo. Aquilo, Sim. né? Então assim, tu fala, caralho, velho. Como é que pode? E aí tu começa a se cobrar, eu acho que é até uma coisa humana, de empatia. Caralho, será que eu, porra, não podia ter percebido? Mas não, velho, porque tu tá lidando com 30 alunos, aí tu sai tipo, tu fica meia hora numa aula, 50 minutos numa aula, sai pra outra, então você não tem as ferramentas pra Na saber verdade, o que tá se Na passando. verdade, você não consegue saber. Você não consegue, No caso, cara. você não consegue focar em todo mundo. Não consegue, né? Não é uma coisa Sim. específica. Então, assim, mas eu acho que a gente deveria ter algum tipo de... As escolas deveriam ter psicólogos, o certo seria ter, na real, mas porque cada vez mais o acompanhamento psicológico tá necessário. Cara, nessas épocas de internet, velho, a Tudo muito cabeça rápido, cara. A informação chega muito Porra, rápido. se a de tudo gente que é lado. já fica piroca da fica, ideia, imagina um moleque de 15 anos vendo um mar de informação sem filtro nenhum. Tá ligado? O moleque surta, cara. Dependendo da situação, vai absorver coisas boas. Também outras. Outras não, exatamente. Aí tu tem os dois lados da parada. É. Twitter, eu nunca nem fiz um. Porque eu sei que aquilo ali vai me deixar mal, cara. Então eu nem Segunda entro. Guerra Mundial. Tem... Não, Ali dentro rola. Segunda Ali Guerra- rola. tá vendo? Já tá na terceira, Terceira, né? Daqui que a já pouco chegou a quarta. Se eu quarta. escuto muito isso, então eu nem quero tipo, me envolver. Porra, eu não quero me envolver em Polêmicas. Não tipo, não é nem polêmica, Brigas. mas assim, em churume, cara, em você ver como o lado perverso do ser humano, cara. Acho que não Entendeu? só ali, cara. Tu vai ver isso Eu daí ainda em sou muito qualquer otimista qualquer com meus outra rede alunos, eu quero social. ver- Mas eu ali acho que mais o o Twitter foco é maior. Eu acho que essa Mas- liberdade do anonimato, do perfil falso, dá pros perversos uma liberdade de falar o que quer, como se fosse terra, né, sem lei, essas porra, que o cara acaba destilando um ódio a nível muito maior. Eu acho também, não sei. Provavelmente são esses que falam que a Terra é plana. Ah, com certeza. E, cara, eu fico puto, sabe o quê? É o cara da Terra plana, beleza. Isso aí não é comigo, é com de ciências lá que vai ter que explicar pro moleque. De física que vai ter que explicar a gravidade pro moleque. Mas história a gente tem também esses espantalhos, assim. O terraplanista de história. Né? Históricos. História que é, tipo, nazismo é de esquerda. Puta, fora a galera da pseudociência, mas eu não vou... não vou entrar em ninguém aqui pra não ofender ninguém da astrologia, do signo. Mas e Então... Ratanabá? essas porra de E ratanabá. o homem foi na Lua? Pois é, Isso aí cara. também, né? Tem Exatamente, isso a galera também. questiona coisas assim. Isso aí também. Não, Não, tudo... mas a bandeira estava tremulando. Não, tá. Lá não tem vento. Porra, sai daí, cara. Então, assim, você tem essas paradas que o professor fica às vezes, cacete, cara, o que eu tô fazendo aqui? Rasgar meu diploma. Porque, tipo, é isso. Então, assim, a internet potencializa muito também a desinformação. Tem muita informação. Mas e aí? Você pode ler muito e ser burro. Se tu leu muito, desculpa, mas foda-se também. Se tu leu muito Olavo de Carvalho, tu porra. Desculpa, mano. Sai daí. Então tem também a qualidade do que você lê. Porque tu pode ler muito Wikipédia, porra, e não saber nada. Então a quantidade de leitura não quer dizer a qualidade da leitura. Então isso, aí voltando aqui, só puxando a sardinha, é pra mim a minha área, claro. Eu tô falando muito, né, cara? Não, claro que tá doido. vai trocando aí, vambora. Nem meia hora. Já Tá com- mais. Tá com Ah, sede? pô, Tamo então. aí. Vai bebendo. Cara, eu aceito alguma coisa. Coca. E aqui tava com Ainda café. tem café aí? É melhor Não. trocar, né, Bruce? Troca aí. Pra... Valeu, Acabou, meu irmão. acabou? Obrigado, Bruce. Coca tem cafeína também, serve. O importante é o café, tá na veia.
Aí, de novo, Você falou que ia puxar um pouquinho da sardinha pro seu lado. Então, em relação- eu falo isso sempre, ou até para meus alunos. Eu acho não, eu tenho certeza que hoje em dia a minha função como professor é totalmente diferente de um professor dos anos 80, 90, etc. Porque até o boom da internet, da informação em nossa mão, literalmente, o professor tinha aquele estigma de ser o detentor do saber. Eu sei, você não sabe, cala a boca e aprende. Então você vai ter que ir pra aula porque você vai ter que aprender o que eu tenho pra te ensinar, porra. Porque eu sou É a foda, eu estudei. autoridade do negócio. É isso, eu sou autoridade no assunto, então eu vou passar pra você o meu conhecimento. E sim, a gente estudou pra isso. Só que hoje em dia, a informação, ela tá ali. Eu posso dar uma aula de Grécia Antiga e o moleque em casa pode botar Grécia Antiga no Google e vai ver milhares de coisas sobre Grécia Antiga. Então a função do professor não é mais o detentor do saber, porque a informação ele já tem. Eu acredito realmente nisso, que a função do professor é ser o filtro. Nós somos um filtro, cara. E Então, direcionar também a... é isso. Porque a informação o moleque já tem, cara. Mas Agora, vem muito aluno, tipo, questionar você durante Cara, a... Você vai... não, não, vamos falar hoje sobre não, isso. hoje em dia não. Aí o cara, não, professor, não é, Hoje assim, em dia não, mas assim, nos tempos de briga política mais fervorosas, tinha mais questionamentos. É porque eu acho que os ânimos também em épocas sobem um pouco, né? Hoje a galera tá mais tipo, que se dane também, pô, ficar discutindo isso não vale a pena. Mas você tem alunos que você vê visivelmente ali que estão... Eu joguei no Google lá, tava diferente, professor. inclusive vai te falar, tá errado, porra. E assim, aí eu te provo, claro que eu não sou o senhor que sei tudo, mas eu tenho a qualificação para saber filtrar quais fontes são melhores para ser consultadas do que outras. Então, o que eu tô te passando é o filtro do conhecimento. Você tem muito conhecimento. Eu tô falando, isso aqui é bom, isso aqui tu descarta, velho. É o cara, porque o exemplo, você pode estudar muito sobre terra plana. Sim. Não vai mudar o formato da Terra, Não. tá ligado? Então você sabe muito de terra plana. E a galera sabe muito sobre algo que não faz sentido, mas sabe muito. Então saber muito de algo não quer dizer porra nenhuma, entendeu? Então tu tem que ter o filtro que o professor falar, meu irmão, tu é brabo no terra plana. Mas foda-se, a Terra não é plana. Então, assim, não vai mudar o formato dela, porque tu quer. Eu falo muito A isso. não ser que ele for vai fazer o cara vai virar um cineasta, vai fazer um filme de... Aí a liberdade A Terra plana, poética é maluco, maravilhosa. porra. Aí eu até boto fé, porque a Não é não? arte Aí ele faz. faz um filme da Terra plana. Seria o inclusive um filmão, apocalipse da Terra velho. plana. Seria interessantíssimo um filme Entendeu? desse. Aí o cara, pô, vai ganhar dinheiro pra caramba com isso, cara, pô. Aí eu respeito. Né? Aí eu falo, isso aí. Porque a arte tem essa liberdade de você fazer isso. O Quentin Tarantino, eu amo o diretor Quentin Tarantino. Ele faz muito distopia, né? Que ele pega história e fala, dane-se. Vou mudar esse Vou mudar negócio essa O aqui. filme lá, o Bastardos Inglórios, é isso. É um filme de Segunda Guerra Mundial que ele metralha o Hitler no cinema e foda-se, a história não é essa do Hitler. É lindo. Falar, é o cinema, porque ele mudou a história. Porque tem a liberdade pra fazer porque isso. o Hitler nada mais, acho que morreu dentro da sala dele, não foi envenenado, algo parecido com isso. No bunker dele, ele se suicida, é. Sim. Ele toma cianeto, que é um veneno, e aí alguns relatos dizem que ele também dá um tiro nele mesmo. Ou seja, o cara quer ter a confirmação que vai morrer e dá. Pô. E dá também pra esposa dele, Eva Braun. E outros alta patente lá também Se suicidar. se suicidam porque não querem viver no mundo sem o Führer, sem o nosso líder. Essa ideia da idolatria cega política causa É muito de gay. causa essas bananadas aí dos caras. Cara, muito... O Goebbels, o Joseph Goebbels, era o braço direito dele, seria ele o vice, vamos dizer assim, que era o ministro. Olha que coisa interessante. O cara era o ministro, o ministério que tinha no governo nazista, que era o ministro da propaganda e educação. Fala, porra, o que educação tem a ver com propaganda? Essa é a ideia da manipulação ideológica. Você colocar desde cedo na escola a ideia da idolatria pro cara. Então tinha o hinozinho do Hitler, tinha os pôsteres do Hitler como herói. Então isso você... Cria O nazismo é todo feito de simbolismo, né? As cores, a suástica, a águia, já existe a águia alemã, mas é sempre valorizando símbolos, porque cria uma ideia de nacionalismo, ultranacionalismo, o herói, o próprio termo, né? O Hitler não é um presidente, ele não é um rei, ele é um Führer, que é como a ideia de um guia, por exemplo, assim, um salvador. Então ele se coloca não como um líder político, mas como um herói.
Então isso tem toda uma implicação mental aí, cara, que tu manipula muito a cabeça da galera. Então na educação, o Goebbels, ele era vidrado no Hitler, ele foi o cara que fez essa propaganda toda e ele se suicida também quando... Se suicida, eu acho que é só suicida que fala, enfim. Ele morre e dá veneno pra esposa e pros... São 3 ou 5 filhos que ele tinha, pequenos, tá? Cara, Isso aqui é um remedinho pra dormir. Porque ele não, porque sem o nosso líder. Então, olha como a idolatria cega. Cara, É o extremismo, né? cara, o extremismo é ruim de qualquer lado. Extremos, né? É. O fanático. O fanático é o cara que não enxerga o próprio problema. Então, ele é cego para o alheio. Esse cara é um perigo para a sociedade. Seja em qualquer. O fanático do futebol, o cara que mata alguém por causa do time. Fanatismo leva a uma cegueira muito complexa. Então, assim, a gente tem que. Voltando, a gente, como educador, tem que saber lidar, porque a molecada tá nessa época de construção de personalidade. é verdade. E aí, com a internet, assim, o moleque pode. Muita informação na cabeça, o cara E tem fica muito doido. grupinho manipulador, cara. Grupinho de Ah, ok. Facebook, essas bolhas. Fake news também. E essas bolhas de ódio, de misoginia, de machismo, de racismo, de homofobia. Você tem uns grupinhos ali de puta, essas Tem aquele merda negócio red de pill. de entrar nas escolas aí, pô, doido, atirando, pô, Sim, cara. bizarro os negócios. E é piada, basicamente isso, exatamente, tipo, a cara. questão do Hitler. É a mesma coisa. Sim, o é cara o movimenta fanatismo. a galera ali como piada e que acaba levando... Alguém vai acreditar. Esse é o problema da fake news. Você fala uma merda. A Terra é plana. Você fala isso pra 100 pessoas. 99 não vão acreditar, mas uma vai. E essa uma vai passar pra mais 100. Que uma vai. Então, no bolo, no longo prazo, vai ter uma galera já. Então, o problema é que essa porra espalha muito fácil. Então, sem o filtro, aí voltando à minha área, sem o filtro do professor, eu acho que seria muito mais complicado. Então, a minha função social hoje em dia, como educador, é filtrar, cara. É dar uma corda na molecada, tá ligado? Não sou o senhor da verdade, mas eu vou tentar te mostrar uma qualidade da informação que você tá buscando. E isso, eu acredito, ser o fundamental nos tempos de hoje em dia, com fake news até tal. E falo mais. Tipo, esse ano vai ser foda, porque vai ter eleição aí. Perdão. E, cara, a gente tá vivendo uma era de tecnologia que a inteligência artificial tá vindo ferrada. Se na época da outra eleição, fake news só pelo WhatsApp já fazia tua avó, teu pai acreditar, imagina quando tiver um vídeo do cara falando. Inclusive, hoje aqui Irmão, tudo é tudo fake, IA, tá? não, Tudo IA. A gente não existe, não. Eu Isso tô em aqui é casa, tudo... tô em casa jogando Battlefield, Aí, pô... É um jogo clássico. jogando Tibia. Cara, Vocês são do tempo do Tibia? pô, eu comecei com Hoje, Tibia no meu condomínio, todos irmão. nós. Pô, É mesmo? pô, Porra, eu matava a aula e ia numa praça que tinha lá no condomínio, ali no IAPI, hein, Bruce? Ia lá no IAPI que tinha uma lan house em cima de um bar, lembra? Em cima de um boteco. Que era mó ilegal, mó escondido, uma porta preta, não tinha nem identificação, em cima do bar. Os caras... Não é Tipo, uma só- era Lan House, Era- tem certeza. Era. Tem Tipo, certeza? 7 e pouca da Não era manhã, o os caras já computador de alguém manguaçados, a gente faltava... Não façam isso, meus alunos, principalmente meus alunos, não façam isso. Hoje em dia não tem mais lá. hoje em dia não tem na rádio, então... A Lan House em Vamos pra casa. escola, E aí a gente matava, tipo, tô falando de fundamental, 7º, 8º ano. E aí ia pra lan house de uniforme, mochilinha, subia uma escadaria toda bunda. Aí uma porta assim meio estranha. Aí já a galera já não via, era Tibia, era Ragnarok, eram jogos... Cara, isso me fez... Na época da Lan House eu jogava muito CS, né? CS, não. CS também. CS 1.5. CS era- 1.5, Era viradão, mané. Dava pra Porra, fazer, eu tinha clã viradão de CS. Clã. Aí hoje em dia eu poderia ser um Streamer. e-sport aí, um jogador aí. É. Mas não. Não, podia ser um streamerzinho. Pois é, cara. Joga Também. pôquer também? Porque tem gente que ganha dinheiro com pôquer aí também. Cara, eu sou muito ruim em qualquer tipo de jogo de carta, assim, não sei jogar nem paciência. Pede ajuda ao Bruce. Bruce aqui tá... Eu gosto de pôquer. Ele também conhece o Jasper. Tu conhece o Jasper? Conheço. Então, eu gosto e sei a lógica da parada. Sei ver as cartas bonitinho. Agora, uma coisa é saber a lógica, outra coisa é ser bom no jogo. A outra é empolgação, né? Pois é, tipo, por exemplo, eu sei jogar xadrez. Sei, porque eu sei como movimenta as peças. Agora eu vou ganhar no jogo. Mas eu sei jogar, tá ligado? Eu sei a lógica do jogo. Sei como funciona. No pôquer tem que saber mentir, Cara, né? Blefar. Puta, eu... Tem que ter um Não consegue, né? controle. Cara, acho que eu sou muito expressivo em relação, por exemplo, se eu tô... tipo, umas caras de boca assim, meio que
puto. Eu acho que isso ia me denunciar muito no poker. Mas vamos voltar lá pra história. Eu queria vamos saber voltar um pra pouco. história que é melhor pra você, hein? Então, eu queria saber um pouco da história brasileira, né? Sim, sim. Eu acho que Principalmente a participação dos brasileiros em guerra também. É, Isso é interessante pra caramba. Sim, sim. Você conta pra gente aí, então, um pouquinho da história, como é que tudo começou aqui nesse tudo começou? nesse pequeno Brasil. Era uma vez. Não, então, cara, eu acho assim, é muito importante a gente, inclusive está nos livros didáticos, obviamente, estão nas pautas educacionais o ensino de história do Brasil, que obviamente é o nosso país tem que ser entendido. Você só sabe o porquê que a gente está aqui se você entender como chegamos aqui. Então, a história tem esse movimento de demonstrar pra gente o que aconteceu até hoje. Então, acho que o ensino da história é importante para isso. Porque tudo que tem hoje, e até os problemas, são consequências. História nada mais é do que uma cadeia infinita de ação e reação. Entendeu? E aí, voltando só uma crítica, o ensino de história durante muitos anos foi um ensino muito cronológico, naquela linha do tempo, que você meio que estuda história como se fosse fatos isolados no espaço-tempo. Vamos aprender Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e termina em 1945. Aí tu fala, porra, você sabe alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial? Não, você sabe uma data. Agora, o porquê começou? Dá a impressão que o mundo tá suave até 38. Deu 39 e o pessoal... Mentira! Entendeu? Só que não é assim. Então, assim, a história, você tem que entender o contexto sempre anterior ao evento que você tá vendo. Porque o evento é só um ápice de algo que se construiu antes. Então, falar de história do Brasil é falar dos movimentos dos Estados Nacionais na Europa, a galera brigando, uma classe burguesa chegando, falar desses reis que agora estão centralizando um poder, reis absolutistas que fecharam o poder neles mesmos, saindo dessa ideia do feudalismo antes da Idade Média, que era tudo, né, fragmentado. Agora tu tem um rei que é poderoso, que juntou o território, esse cara quer expandir o território, então ele começa a pensar a ideia do comércio, só que ele não consegue fazer o comércio dentro da Europa, porque tem as rotas comerciais que estão, enfim, na mão de inimigos. Definido já, né? Tudo já organizado, meu, organizado. E aí tu vai pagar muito caro nessas rotas, então a galera tenta fazer um movimento de contorno, aí vem as grandes navegações. Caminho das Índias. Exatamente. Aí vem essa tentativa de chegar no mesmo lugar, só que em vez pelo continente, pelo mar. É uma viagem merdíssima, mas... Dá a volta ao mundo. Mas, economicamente... Não é todo mundo que chegava lá, era uma merda chegar lá, mas se chegasse, meu irmão, era dinheiro garantido. Aí são especulações, tá? Não tem como saber exatamente, mas tem algumas especulações muito genéricas que põem aí mais ou menos uma porcentagem só relativa de que os lucros nessas viagens até as Índias, quando você retornava, claro, com a mercadoria intacta, eram lucros de mais de 1000%, 3000%. Caraca. Ou seja, imagina o lucro disso. Então é um investimento que você vai ganhar 3000% de lucro em cima de algo. Então isso, assim, é por isso que a galera dava vida, literalmente, pra aquela porra. Aí, puxando sardinha pro lado da minha tese, que fala sobre pirataria, se você tem um grande volume de pessoas circulando com mercadoria valiosa, vai com ter certeza. um grande volume tentativa de roubo. Pegar, né? de tentativa de roubo. Então vem aí que você tem aquele boom dessa imagem de pirata, que a gente tem essa imagem do pirata da modernidade. Isso aqui a gente tá falando de era moderna, século XV até ali o século XVIII, XIX. Então você tem a era moderna, até a Revolução Francesa, que é onde tá as grandes navegações, é onde o pessoal conquista as Américas, onde tem, né, o Atlântico tá ali, a galera tá de um lado pro outro do Atlântico. Então a América foi encontrada, né? Sim. Foi conquistada, melhor dizendo, né? Foi invadida, foi roubada, e aí você tem esse trânsito também, aí você tem esse trânsito de mercadorias. E aí, claro, vai ter a galera ali esperando o pato passar, pô. Então aí tu tem os piratas fazendo festa, entendeu? E aí você tem essa predisposição a esses atos legais. E é interessante porque quando você pensa pirata, e um pouco do que eu trabalhei no doutorado, é essa imagem que a gente tem de pirata é uma imagem construída posteriormente. Porque quando a gente pensa pirata, o pirata que Piratas a gente mais do Caribe. associa... Exatamente. Jack Sparrow. Exatamente, é isso. E assim... Bêbado, né? Com Honda.
essa é outra coisa, outro mito também. Cara, exato do Johnny Depp. Exatamente. Tu Então, pensa em pirata, tu... Porra, Johnny Depp, caralho. Mas o que vem na minha cabeça seria o do Peter Pan. O... Capitão. Ah, não, velho. Johnny Depp. acho que o Não, Johnny pra Depp mim. tá mais... Acho em que é hype. mais- É porque mais é minha infância. Entendi. Não, sim, mas então, o Peter Pan, ele é um dos livros responsáveis por essa manipulação estética de estereótipos. Do gancho, da amputação, aquilo tudo, que são Do coisas que, papagaio. historicamente Perna de pau. falando, não era assim. Então, você, por exemplo, você tem o que você entende como uma imagem de um pirata e tem o que era a imagem de um pirata. Só que vale, se eu puder voltar um pouquinho, Pode voltar. vale também falar que, por exemplo, a gente tem essa imagem de pirata que é um momento de pirata, que é o pirata moderno, que é o Jack Sparrow e tal, que tá no Atlântico, que tá naquela área, naquele ano, 1500, 1600, 1700. Pum, que é o que a gente chama de Era de Ouro da Pirataria, 1700 ali, 715, 730. O boom da pirataria nesse formato que a gente tem de imaginário. Porém, atividades ilegais no mar, que a gente pode chamar de pirataria, até porque o nome veio antes. Perdão. Você me enche de Coca-Cola, não quer que eu... Cara, isso já existe, assim, relatos milenares. Então, assim, o pirata que a gente tem na cabeça é mas a atividade de pirataria no mar é muito anterior a isso. Isso é interessante, porque a gente tem como pirata, não sei o quê, o rum, essa porra, tá... Cara, mas você tem relato de faraó lidando com problemas de pirataria no século XIV a.C. O Amenófis IV, que depois se Ele denominou... guarda esses nomes, né? Isso aí cara. Alguns a gente tem que saber. Aí ele já tá. Olha só, o cara já tá misturando. Tá misturando eu vou Piratas falar. do Caribe com a múmia. Com múmia. Aí já tá, pô, já. Entendeu? É foda. Já dá pra fazer outro filme. Dá pra fazer outro filme. A mistura, né? Com piratas múmias. É uma múmia com perna de pau. Ia ser show, mano. Agamenon versus. Agamenon é... Agamenon? Não. Não. Como é que é o nome que tu falou agora? O Amenófis. Amenófis versus Jack Sparrow. Aí. O Agamenon, só pra contextualizar, ele é um personagem grego que aparece no livro Ilíada, do Homero, na Guerra de Troia. O Agamenon. E depois Pra tu ver pode como até é que eu falar um pouquinho disso. você- Cara, também, caraca, o cara vai falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. Falo também, porque o Zodíaco é muito bom, pô. Cavaleiros do Zodíaco. Em falar nisso, depois a gente vai entrar nesse papo aí, porque, pô, cultura pop, Então, o cara sabe muito. Chegaremos lá. Então, só pra contextualizar, então, essa ideia de pirata é muito antiga, só resumindo. Então, você tem relatos, narrativas históricas de atividades ilegais, não tinha o nome pirata, mas eram ladrões, saqueadores do mar. Mas não tinha esse negócio do, tipo, o chapéu com Não. nada, zero. Não tem nem Não, Tapa-olho. Tem, tapa-olho. é nessa modernidade. Bandana. O tapa-olho, cara, é uma coisa bem curiosa, porque você tem, por exemplo, era muito comum você ter Pô, tá rindo ali, o pessoas... que tá rindo ali? Cara, mas isso é legal. Essa imagem, de rir. Pô, vira a câmera pra ele. essa imagem do papagaio, ela é legal porque você associou o papagaio no nome do pirata por conta da porra dos filmes e da literatura, Ilha do Tesouro, Peter Pan, que são obras de fantasia. Só que não tinha isso, obviamente, o cara não tinha. Só que, ao mesmo tempo que não tinha o papagaio no ombro, tinha. Vou explicar o porquê. Porque quando a galera chegava, por exemplo, os caras chegam no Brasil. Pá. Aí o que a gente pode lucrar com essa porra? Tem um pau-brasil ali, tem uns minérios ali, tem um monte de bicho exótico aqui. Os caras transportavam cargas de animais exóticos para vender na Europa. Então, tinha papagaio em gaiola, tinha um monte de bicho exótico guardado. Então, essa associação com o papagaio é porque alguns navios contrabandeavam animais exóticos, como o papagaio, e levavam para ser vendidos como mercadorias exóticas do Novo Mundo, do Novo Continente. Então, você acaba criando essa associação. Não que o cara te fete. 3.000% tinha coisa. Porra, dá pra vender um papagaio maneirão. Vai na feira do rolo ali, comprar um periquito. Vai vende na Europa aí. Esse aqui é o brabo. Esse é o branco. Esse aqui canta o hino do Flamengo, caralho. Então, assim, você tem... Então, assim, essa associação, ela é literária, porque você tem que criar uma imagem né? Um visual, ou a perna de pau. Era muito comum você sofrer com amputações.
não tinha a medicina que a gente tem hoje, a galera era carniceiro, bicho. Você sofreu uma ferida, infeccionava, amputa essa porra. Era raro ter um cirurgião a bordo, tá? Falando desse momento, Idade Moderna. Era muito raro ter cirurgião a bordo. E geralmente o cara que era o cirurgião era também o barbeiro, era também o cara que era o açougueiro. Era o dentista, né? Era o cozinheiro, era alguém que ligado a alguma outra tarefa, que tinha habilidade com Uma faca, com a ali pra faca, com cortar, bisturi. corta tudo. E o cara se transformava em cirurgião, em médico improvisado. Mas era aquela coisa, você se feriu, amputa e acabou. Só que quando o cara amputa, nesse cenário, o cara perde a sua funcionalidade ali. O cara, porra, ele, entendeu? Então ele é deixado depois do porto pá. Então essa ideia de colocar uma prótese funcional, perna de pau, isso é extremamente... Colocar um gancho na mão. Isso é assim, não seria prático. Entendeu? Não seria viável fazer isso. Então, é muito mais ilustrativo como imagem né, tipo de vilania, de poder, do que uma coisa real. Você tinha muita amputação. O olho. Pô, o cara perdia olho em batalha, fragmento, alguma coisa assim. Então, o tapa-olho era só, na verdade, só para cobrir um buraco que o cara tinha. E assim mesmo, era muito, muito também difícil, porque esse cara geralmente perdia a função dele no barco. Então o maluco era, tipo, aposentado forçadamente. Sai fora, filho, tu não é mais útil. Tem também uma questão, que aí é muito mais também... Tem essas lendas históricas que tem um ou outro falou isso e a galera acaba generalizando. Que um dos possíveis usos do tapa-olho, para aqueles que não tinham nenhum tipo de deficiência, de perda de visão nem nada, era o quê? Para alguns membros da embarcação, principalmente quem ia muito no convés, na parte interna ali, o cara ele usava um tapa-olho o dia inteiro em um olho, e quando ele precisava ir Dormia pra de um parte... lado pra ficar acordado do outro, pra ficar vigiando. Quase isso. O cara tapava um olho e ficava o dia inteiro com aquilo. Aí quando ele precisava acessar uma área interna do navio que era muito escura, ele mudava de olho, porque esse olho se acostumou com a visão noturna. Então você consegue enxergar melhor. Isso não é um fato histórico que é comprovado. Isso tem, assim, uma possibilidade. Talvez isso possa ter sido usado. Mas é algo viável. O mais comum era, o cara só tá tapando um buraco que ficou sem o olho. Então o cara tá com uma fenda no olho, o maluco tá com o tapa-olho. Assim como, né, você tem, hoje em dia, se alguém faz uma cirurgia, quando o olho vai botar o tapa-olho. Não é nada específico de... Eu conheço o cara que fez agora, recente. Diogo Defante. Defante é... Sou fã do Defante, agora dele. Cara, a gente tá falando muito de comparativo, tô viajando aqui. A gente tá comparando como que é a fantasia, né? Que é o pirata que a gente fantasia ser. O com pirata o que é... Tem na cabeça. Tem na cabeça. Pirata é coisa de carnaval também. E o pirata a realidade. Expectativa e realidade. Isso é boa. Então, e também tem umas... A gente debateu aqui uma expectativa e uma realidade totalmente diferente em relação ao Tiradentes. Cara. Então, os símbolos nacionais, vamos botar assim... Bom gancho. Bom capitão gancho. O Bruce tá ali fora, cara. O Bruce tá ali fora. Não fica mandando essas piadas não, por favor. Vai lá. É o gancho do Bate. Gancho do Bate. É o Bate-gancho. Você tem... Não, obrigado. Não. Ele tá anotando ali, pior é isso. Pô, o Bruce deveria ter um Twitter, só piadas de bate alguma coisa, né? Só postar aí. Tu tem? Se tu falar que tem, é foda. Eu tenho um blog que tem... Eu tenho um grupo só de trocadilho. Putz, velho. Sério. Deve ser o pior grupo do mundo. Mas bora! Desculpa. Exclusivamente pra isso. Tá bom. Tá ótimo. Cada um perde tempo com o que quer. Tô brincando. Tô brincando, meu querido. Eu adoro o Bruce. Eu ia falar, eu ia ser o Bruce agora. Tem gente que perde tempo com história, né? Sacanagem, galera. Tem gente que perde tempo com tanta coisa. Com podcast. Com podcast, pô, cara. Eu jamais falar isso, não. Vamos falar sobre expectativas e realidades. Cara, a expectativa então, você tem simbolismos que são criados com viés, o interesse. Tudo que é produzido pelo ser humano tem um interesse. Você faz algo com objetivo. Você só constrói algo com objetivo. Então, tudo que você fala, tudo que você produz tem um objetivo e, geralmente, um público-alvo específico. Você quer atingir aquilo, você quer que a pessoa te escute, você quer que as pessoas curtam o teu podcast, que visualizem o teu podcast, que vejam a minha aula, que me contratem. Você quer isso tudo. Que compre meu livro, Pix, depois eu vou falar. panorama@gmail.com. Panorama.
Então você tem uma expectativa que você produz algo em torno disso. Quando você fala de símbolos nacionais, você tem um movimento, a história do Brasil. Você teve um momento de 100 anos ali, entre duas passagens diferentes de governo. A gente era colônia de Portugal, e aí, 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Viramos Império Brasileiro. É Império, é um outro modelo de governo, mas já Brasil. De 22 até 1889, no mesmo século, em 89 você tem o 15 de novembro, proclamação da República. Já muda de novo. Então você foi colônia, virou império, agora é república, agora tem presidente. Então você teve essas mudanças de manifestações políticas, né, que foram acompanhando o cenário social, político da época, e que aí você tem as construções de simbolismos para poder construir uma identidade nacional. Porque você está falando agora que é um país, agora você é o Brasil, agora você é o império, agora você é a república. Você tem que criar na cabeça dos seus cidadãos que eles pertencem ao Brasil. Um elemento de pertencimento. Aí você cria as datas nacionais, os feriados, esses símbolos. Cara, isso são escolhas políticas. O dia do Zumbi dos Palmares, o dia do índio, o dia da árvore, o dia de não sei o quê. Cara, são escolhas. Não tem dia da árvore, é o quê? Qualquer dia que tu quiser. O cara vota lá num dia, usa lá um argumento, porque nesse dia teve alguma coisa, pá. O dia da mulher, dia dos pais. Você cria as datas em relação àquilo que você quer manifestar de pertencimento. Criar uma identificação com aquilo. Do dia do carnaval, que aí tem bastante. Entendeu? Tu E fica o dia do carnaval. Falta Carnaval é porra, Falta pouco. Porra. É a partir de amanhã, né? É feriado. A partir de Mas amanhã. Meus de alunos amanhã, também velho. adoram feriado. Cara, esse ano não vai ter feriado quase nenhum, cara. Sim. Escolar, que eu digo assim, tipo, feriado dia de semana, quase nenhum. Só Quase vai cair nenhum. feriado sábado. Aí, pô, beleza. Pois é. Vou ter que dar mais aula, se ferrar. Agora eu te quebrei, porque já não lembro mais o que você tava falando. Não, eu lembro. Esqueci. Lembro. Aí o simbolismo de você cria. Então você tem essas construções. Então muitos dos heróis nacionais são manipulados, são criados com objetivo político, de criar uma identificação social, às vezes de uma manifestação cultural. Então, por exemplo, quando você fala do Tiradentes, da Inconfidência Mineira, aquela manifestação toda que teve em Minas, tudo mais, você tem ali um movimento que teve um objetivo na época, que não concluiu o objetivo, porque os líderes foram traídos, foram xnoviados, vamos falar a real, foi caguetado e foram Degolados. foi enforcado Enforcados, Tiradentes e depois foi esquartejado. Quartejado. E porra, bad vibe. E as partes foram colocadas em praça pública, que é para dar o exemplo para que não, seguissem mais outras manifestações. Só que Os quartejados já teriam entendido. Tem que explicar, né? não é, cara? Explicar. Aí foram tirados os dentes, né? Eu entendi essa Tirou porra. cada Mas aí tem a dente, questão política da coisa. Você expor o que você fez como simbolismo. É igual fizeram quando mataram o Lampião. Tem foto da cabeça dele numa prateleira. Porque o pessoal botou a cabeça do Lampião na prateleira e falou, aqui, ó, o que eu fiz. Que é tipo a ideia de que, olha o que a gente fez. Então a ideia de demonstrar poder. Mas voltando. Então você tem o simbolismo. Então, por exemplo, o Tiradentes, durante muito tempo nos livros didáticos, ele é representado com uma imagem, né? De Jesus, parece. Parece Parece similar a Jesus Cristo, o europeu Jesus, né? É. Vamos botar assim. O Jesus europeu, que é uma túnica branca, chinelinho, barbão, cabelão e a forquinha aqui, como se ele estivesse indo como se ele morreu em função de uma tentativa de salvar o país. Tem a estátua dele, né? Ali. Isso, então você tem simbolismos. Só que essa imagem, ela é uma imagem que tem um direcionamento. Você quer fazer com que ele se torne um exemplo social de ele lutou, ele morreu por nós. É o herói. Aí vem o caso o do herói. Aí você assimila com Jesus, claro, uma sociedade católica, majoritariamente católica até pouco tempo atrás, você associa com Jesus, você está criando um elo de ligação com a religião vigente. Só que, cara, o cara era da elite, o cara, ele não andava de chinelinho, de túnica branca, o cara era outra pegada. Então tem o que é histórico e o que você manipulou na imagem para criar aquilo que você quer passar. Isso até hoje acontece. Você vê as fake news são muito isso, as campanhas de governo são muito isso. O cara põe lá a obra sendo feita, bonitinha, mas na prática é uma merda. Eu queria até levantar um acontecimento Lá vem. em relação a até Tiradentes, porque, assim, eu trabalho numa empresa chamada Huawei, né? O pessoal sabe. Então a gente estava passeando aí, a gente tem um chefe chinês
né, que não conhece da história brasileira e tal. E tem os brasileiros, tem o chefe brasileiro e tal. E a gente saiu para almoçar, né? Ele veio primeira vez aqui e tal. E a gente passou na Praça da República. E aí lá na praça tem a estátua lá grandona. Só que aí, tipo, o meu chefe, né, veio, Carlão aí, pô, tá sempre assistindo a gente, chegou e falou, não, pro chinês, não, esse aqui é a Praça da República, esse aqui é Dom Pedro, não sei o quê, pô, não sei o quê, do Brasil. Aí eu fiquei encucado, eu falei, pô, Dom Pedro. Aí eu A fui. República não. Não, É. então, mas aí eu fui lá. Não, mas ele não quis desmentir o chefe Não, dele. não. Ah, jamais. Ele contou o negócio assim. É esse Aí, mesmo. mas aí eu fui o cara X9. Eita. Eu fui o cara X9 porque eu fui lá na Wikipedia. estátua pra Não tá ver. escrito isso O que não. tá escrito aqui? Ah, não, né? Tô falando besteira. Ao contrário, acho que a praça é Tiradentes, pô. Eu tô falando. Então é Praça Tiradentes, tá falando. É. Ah. Só que aí ele falou, esse aqui é Tiradentes. Desculpa, galera. Falei o contrário. Esse aqui é Tiradentes. Meu Deus. Gosto de novo, TDAH. É TDAH, Não, TDAH. não, é isso tá- aí, vai. Mas a ideia era isso que tá mesmo, só que medicado. eu só inverti. A praça é Tiradentes, isso aqui é Tiradentes, não sei o quê. Aí chegamos lá pra ver, eu fui lá olhar, porque tá escrito aí, Dom Pedro, sabe? Aí tipo, na praça, porra, não é. Aí eu fui falar, não, Não cara, é esse cara, não. isso aqui não é não, esse é outro. Ele, porra, cara, cala a boca, pô, isso aqui. Então, mas E foi engraçado. Mas é isso, estranho. é. É a Mas praça Tiradentes com a estátua de Dom por Pedro. conta dessas homenagens que você faz. Por exemplo, você tem muito nome de rua, nome de bairro. É Marechal Hermes, Estácio. Porra, Estácio, né? É da nome à faculdade. Sim, sim. Estácio por causa do Estácio de Sá. Então você tem toda uma galera que é uma série de nomenclaturas que são frisadas para justamente rememorizar ou criar uma imagem de Cara, você não pode esquecer da tua história, então tem que lembrar dos nomes do cara. Mas eu lembro que eu cheguei a pesquisar alguma coisa, não sei se você pode dar detalhes Talvez não. sobre essa questão, talvez não. Mas assim, que parece que teve a questão Dá um pouquinho de datas. que quem colocou na Praça Tiradentes, botaram lá, não foi uma afronta na época. Vamos botar, vai ser Praça Tiradentes, mas eu vou botar aqui a estátua Eu não, de Dom Pedro para eu não sei dizer causar dessa incongruência, não, mas é isso, assim, você tem os simbolismos, são criados com uma função. Se o cara botou ali uma estátua de Dom Pedro, é porque ele quer uma homenagem específica para aquilo. Se o nome da praça é Tiradentes, é porque você quer que você grave o nome da praça Tiradentes. Então esses nomes ficam na nossa cabeça. Você pode não saber quem foi Tiradentes, mas você sabe um pouco... esse nome eu conheço. Que Estátua eu existiu. conheço. Marechal Hermes eu conheço. Marechal da Dora eu conheço. Então o Duque de Caxias foi... Então você tem na memória social essas nomenclaturas de personagens históricos. Por quê? É uma tentativa de criar uma identidade nacional, um nacionalismo. Claro que no Brasil não deu muito certo, porque a gente está cagando para a história do nosso país, muito fruto de não termos tido uma história muito de luta. A nossa independência foi feita por um cara que nem era brasileiro, porra. E que ele O próprio tava cagando, filho né? Que tava Ah, cagando. Então Não, foi- realmente ele tava cagando. Não, isso é... Fala a verdade. Na história, ele tava cagando. É bem possível Passando que sim. mal. Os relatos médicos que a gente tem é que o Dom Pedro I, né, o Pedro I, ele estava passando por uma crise de disenteria muito forte, que é o sinônimo para diarreia, mas aí o cara tava se desfazendo em água, enquanto chegou lá a cartinha. Aí, meu irmão, vai ou não? Aí, Vai ou não? vai. Tô todo cagado aqui mesmo. Só que aí, outra coisa interessante, tipo essa imagem do... o quadro famoso... Dizem que não é ali, né? Nas Não. margens do Rio Ipiranga. Não, essa ideia do cavalo, independência ou morte, porra, nunca falou isso na história. Tá maluco? O cara, independência ou morte, o cara tava... Meu irmão, você acha que ele ia morrer em prol... Não, cara. O cara nem brasileiro é. Então, assim, você tem ali uma luta, você tem ali um artifício político, você tem ali uma galera incentivando ele, uma manipulação política que é pra ele ser o nome, ser, né, o frente ali do movimento de independência, mas independência ou morte, você cria uma ideia de heroísmo, de que o cara tava preparado para dar a vida pelos brasileiros. Porra nenhuma. Então, assim, você cria um elemento de o cara no cavalo, com a espada. Então são simbolismos que, cara, né? O cara tava cagando e fé, tá ligado? E olhe lá, e se pá. Então só que você manipula a história como você quer. E aí vem a gente tentar
mudar isso nas novas aulas, né? Nos novos tempos. Eu até, e acredito que vocês também, vocês devem ter pego uma geração, e eu estou generalizando, me perdoem, professor de histórias mais velhos, mas até pouco tempo atrás era muito comum você ter aquela aula de história chata, no sentido de que o cara tá enchendo o quadro, decora a data aí, nome aí. Quem descobriu o Brasil, quando foi, e é isso. Você tem que saber a data, tem que saber quem, e beleza. A história é vista como decorar fatos e memorizar bagulho. É isso. Eu tive sorte, eu tive professores muito ruins de história no meu fundamental, um péssimo professor de história, que eu sabia Inclusive, mais... ele tá aqui pra... Cara, Vai fazer uma homenagem a Vou você? fazer uma homenagem aqui. Pô. inclusive, depois que eu me formei em história, eu fui lá na escola que eu estudei, no fundamental, fui botar um currículo lá, e ele também é o diretor da escola, e ele que pegou meu currículo, eu falei, se quiser um bom professor de história, tu me contrata. Aí ele ficou Aí ele meio não assim, te contratou. não me contratou, eu estou desempregado hoje, mas a minha honra está intacta. Mas, cara, mas é porque ele era muito ruim, e ele era aquele professor que, tipo assim, lê o livro aí, página 5, acabou. Porra, ler o livro eu sei, cara. Eu leio em casa. Então, se é pra ler livro, eu leio em casa. Então, o cara não avançava com a discussão. Tá lendo uma informação, beleza. Tipo, é importante a leitura do livro, é importante os fatos. Mas você tem que criar algo a mais. Você pega uma leitura. Ó, a gente vai ler isso aqui. Tá, agora eu vou explicar, vou tentar usar exemplos, coisas contemporâneas, pra fazer tu entender aquilo que tá acontecendo. Isso, pra mim, é aula de história. Aquela parada que tu falou do One Piece ali. Porra, contextualização. Aí, Porra, Aí vem já essa na cultura comparativa. pop, cara. E hoje em dia a molecada conhece muito filme, desenho, mangá, quadrinho. E você dá pra falar de vários assuntos históricos usando o X-Men fala de questão racial, pô. Fala de o Xavier e o Magneto são inspirados no Malcolm X e no Martin Luther King. São duas lideranças do movimento negro norte-americano, né, do século XX. Um que era mais pacifista, Xavier, né, o Martin Luther King, a ideia de vamos ter os nossos direitos civis garantidos pela lei. E o Malcolm X, que era, meu irmão, vamos ter nossos direitos garantidos. Nem que a gente tiver que dar porrada nos outros. Mas a gente tem que ter, porque é a luta também. E é aceitável no sentido de que é manifestação social em prol de uma exigência natural, que é o direito de todo mundo. E aí o Magneto e o Xavier são inspirações nisso. Então você consegue trabalhar várias questões históricas usando o artifício. De pirataria, porra, você traz pro One Piece... É claro que o One Piece, ele é aquela coisa, ele é o pirata da literatura. Sim. O pirata que é inspirado na literatura do século XIX, você tem A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro fantástico, é onde abriu caminho para essa ideia do perna de pau, né, o pirata com o papagaio, isso tudo veio da Ilha do Tesouro. É um livro simplesinho, infanto-juvenil, mas é bem... E, porra, século XIX, então ali começou a criar essa imagem de pirata. E o One Piece bebe muito de muitas fontes. Então você tem ali no mangá, tu trabalha com escravidão, você tem a ideia do governo central, que é o autoritarismo, monarquia absolutista, você tem a pauta social, você tem até pautas LGBT, os personagens trans. Então, cara, eu acho assim, o One Piece, ele tem uma gama de possibilidades de uso. Por quê? Porque ele é uma produção contemporânea, logo, ele vai dialogar com coisas contemporâneas. Ele é uma produção... Ele tá sendo feito, sendo publicado desde 97, cara. É antigo. É antigo, One Piece é antigo. Tem mais de 1000 episódios, né? Teve 1000 filme capítulos, agora. né? É série Netflix. Ah, é série? É série live action. É boa. Dá uma resumida ali, claro, até porque não tem como fazer 1000 bagulho. Mas é bem legal. E apresenta bem a ideia. Claro, é infanto-juvenil. Ainda tem toda a questão da galhofa, da fantasia. Mas ele, cara, ele trata de pautas bem densas, cara. Se você parar pra analisar, tem questões políticas ali bem maneiras. Inclusive algumas analogias com guerra nuclear. E como você leva isso aí pra sua sala de aula? Cara, sala de aula é difícil. Eu levo muito, assim, indicando como, né, fazer. Eu já dei algumas aulas que em algumas escolas eu tinha a possibilidade de dar aulas eletivas, que são aulas extras. Aí nessas aulas extras eu criava aulas específicas. Por exemplo, aula de mitologia grega. A molecada adorava mitologia grega e entrava na aula. Eu joguei God of War, sei tudo de mitologia grega. Não, vem cá. A gente vai esquecer isso aí. Aula de... E uma das aulas era análise de mídia e tal. Então a gente
A gente trazia quadrinho, música, né? Várias, enfim, músicas. Porque é aquilo que eu tava falando, uma produção humana, ela é fruto de um momento. Você tá criando algo, um livro, uma música, um desenho, um quadrinho, mas você tá vivenciando aquilo, mesmo que seja histórico, tem um contexto histórico, mas é um contexto histórico com o olhar de hoje. Você tá falando de pirataria, mas tá falando de coisas contemporâneas. Então você tá o tempo todo fazendo essa ligação do passado com hoje. É aquela coisa que a gente falou, não tem neutralidade, você tá vivendo hoje, então você tá... O que você sabe de mundo é a tua vivência. Então você vai produzir algo dentro de um olhar do hoje pro ontem, entendeu? Isso já vem aquele negócio que a gente conversou no começo daqui do podcast, que foi em relação ao o que seria de uma aula sobre o que está acontecendo agora pro jovem daqui a 10 anos, né? É, cara, então, é muito difícil, porque as mídias vão ter mudado, a gente vai ter outros exemplos. Eu me sinto muito velho, por exemplo. Em algumas escolas, eu já dei aula de filosofia também. Eu amo dar aula de filosofia. E alguns assuntos eu sempre cito, por exemplo, eu citava, sempre que tinha, por exemplo, falar de Platão, a Alegoria da Caverna, isso tudo, o Matrix, que é um filme que eu acho que é filosofia... Não, acho não. É filosofia pura e é Platão puro. O primeiro. O resto é dinheiro pra conta deles, que é ação e fé. Só que o primeiro Matrix é filosofia inteira. Você consegue analisar totalmente pela filosofia. Red Pill, Blue Pill. Tipo, é essa ideia do sair da caverna, de buscar a verdade. Então, cara, isso é Platão, a alegoria da caverna. Aí eu cheguei, cara, isso aí foi ano retrasado, esse pá, tipo, não faz muito tempo não. Cheguei assim pros alunos, aluno de primeiro ano, pô, que não sei o que, vejam Matrix, né? Que isso? Ah, a gente não sabe o que é Matrix. Aí eu fui me ligar, olha como a gente é velho, agora eu vou... Matrix é de 2000. Não, Matrix é de 99, filho. Que isso? Chora aí, a velhice aí, chora cabelo branco. Matrix é de 99. Os moleques nasceram em 2010, 2000 e pouco. O moleque tem 12, 13 anos. Passa rápido, irmão. Pois é, cara. Eu falei, cacete. Então, vê o último Matrix que saiu agora recentemente. Caraca, eu falei, meu irmão, o moleque não conhece. Mas aí o cara não se interessa, porque, pô, saiu o 4 agora, o 4, mas, pô, não vi nenhum, pô, não sei o que é isso. Um ou outro conhece, porque o pai apresentou, né? É, Agora, o moleque... Porra, o que é Matrix? Eu falei, caralho, eu tô idoso. Cara, mas essa é uma E parada... na minha cabeça foi ontem, porra, Matrix. Essa é uma parada interessante, cara, que, assim, a gente tava até conversando em off aqui, em relação ao streaming, né? De talvez, pô, você pode, de repente, criar um conteúdo nessa linha. Então, cara, em isso comparação, também né? Comparar, tipo, a história... Quero, vamos. A história mais... Vamos, quero, Vamos. curto, gosto. Com Aceito. os filmes e... Tô dentro. Então, Aí é a hora que o Yuri olha pra câmera e fala assim: vem aí, Panorama Play. É isso aí, galera. Olha só, em breve, Panorama Play vai ter quem? Vai ter... André. Não, mas não era Panorama Play, não. Era que já tinha nome, não? Inventou o nome? inventou agora. Não, no Panorama Play. Que vai Não, vai Panorama rodar. Play é a No produção. Panorama Play. Doe, faça um pix, Faça que a gente um vai pix. falar pra você. É isso aí. No Panorama Em Play, breve. em breve. Faça um pix, ó, mas é no meu CPF, tá? Que eu vou... Histórias Geek. Cara, mas isso é interessante porque, assim, eu tava até conversando antes que eu cheguei atrasado no rolê. Eu admito que eu tenho um pouco de aversão aí a... não aversão à tecnologia, porque a gente vive a era da tecnologia, a gente tem que saber mexer na tecnologia. Mas dá pra fazer dancinha ainda. Não, Dá tempo, dá tempo. então, eu tenho essa preguicinha de entrar no hype, tá ligado? E eu acho que eu perdi o momento, porque, E ó... tem professor que faz esse Tem um negócio, monte. né? De, Não, com a dancinha, Eu não sou explicando contra, a não. aula. Acho legal. Acho que cada um vai fazer o teu, porque o cara quer Faz me rir. faz me rir no final do mês. E assim, ok. Mas é que eu acho que eu cheguei tarde no hype, porque, por exemplo, eu comecei a dar aula uns 10 anos atrás. E assim que eu comecei a dar aula, era moleque, 20, 22, 23 anos e tal, recém-formado, até, caraca, vou mudar o mundo, educação, foda, história e tal. Ainda peguei um momento ali do impeachment da Dilma, que era fervilhando, cara. Eu, primeiro ano dando aula, tava rolando impeachment no Brasil. Eu falei, caralho, como é que eu vou explicar essa porra? Então era doideira. Só que aí eu tinha muito aluno que falava, pô, professor, tu podia fazer um canal no YouTube, porque naquele momento já tava começando a ter esses canais de aula, que tem a galera de matemática, galera... que são explicações mais fáceis de um conteúdo. Às vezes para ensinar para Enem, né? Uma simplificação do conteúdo. Sair do que a gente chamava de cuspe giz, que é encher quadro e falar,
para uma aula mais dinâmica. Aí, pô, professor, tem que fazer o canal do YouTube. Ah, YouTube porra nenhuma, fazer nada disso, aí é muito chato. Aí, viu? Deu mole. Dei mole, perdeu. perdi o momento. Porque seria 10 anos aí de YouTube, já seria... Mas fazer algo comparativo, igual você fez, Eu tenho essa ideia, tal, cara. Diferente. é uma né? parada essa ideia. diferente. Eu É um nunca nicho, vi. é um nicho aí, ó. Eu nunca vi. Eu tenho essa ideia de fazer alguma coisa ligando justamente o ensino de história, aí entre a didática da história, e um lado que eu gosto muito, que é onde eu fui pro meu doutorado, que é o uso de literatura, o uso de fontes diferentes, né? Fonte, e aí, a literatura aqui, eu tô expandindo tanto a literatura no sentido clássico da palavra, os livros, século XIX, quanto literatura no sentido imagético, quadrinho, mangá. Então, assim, é usar como que essas produções são interessantes pra gente. Eu vou fazer um outro jabá aqui, não é nada demais, é até um convite, inclusive, que vai ter agora em março um seminário, um congresso, a primeira jornada de... me perdoe os membros do evento se eu estiver errando o nome, mas a primeira jornada de estudos de história e literatura vai ser organizado pela PUC de Minas. Eles têm um grupo de história e literatura. Isso é legal. E a gente- Maneiro. E aí vai abrir para vários trabalhos. E o evento é gratuito para ouvinte, ganha certificado de ouvinte. A galera que está no curso superior geralmente precisa de hora complementar, então precisa assistir Ganha. esses seminários. E quem for da área de história e literatura vão ter... está aberto já, abriu hoje, se eu não me engano, a inscrição para apresentar trabalho. Abriu segunda-feira. Segunda-feira. Abriu Aqui segunda-feira. a gente tá na quinta. Sim, claro. Óbvio. Pô, vocês querem confundir o cara. Eu tô no futuro, professor de história. Então, 10 mil anos antes de Cristo. Então, abriu segunda-feira a inscrição para isso. Então, quem é aluno, graduando, ou mestrando, doutorando, ou seja, aluno que quer apresentar trabalho, eu vou estar coordenando um simpósio lá, que é isso. Um simpósio, eu e a professora Camila Rodrigues. A gente vai estar coordenando uma mesa de debate que vai aceitar trabalhos que lidam com questões de mangá, história em quadrinho, história. Então, maneiro isso. é a didática de história e o uso de literatura. Então, fica aqui o convite para ouvintes e apresentar trabalho, né? Também, claro, Isso é isso é maneiríssimo, interessante. maneiríssimo. E fomenta o campo da ciência, da pesquisa. Tu tem que aprender, tu tem que fazer pesquisa e divulgar. Não adianta fazer pesquisa para academia, que a gente chama, só para ficar preso na faculdade. Tem que divulgar, pô. Tu tem Acho que vai ser uma coisa única mesmo. Sim. Imagina, procura aí no YouTube. Não deve ter Dom Pedro versus Goku. Não A gente consegue comparar fazer essa assim, relação. falar, a porra, gente quem consegue, ganharia a consegue. batalha? Consegue. Porque Né? aí tu pode falar de herança, de poder, porque o Goku também foi filho de um cara da nobreza lá Então, Sim. tu pode falar isso. Cara, tu pode fazer qualquer ligação, Maneiro. sabendo fazer uma linha ali. O Goku tinha rabo. Então. E ele Dom tava Pedro, Dom Pedro tava cortando o rabo do macaco. Então, Tá vendo? que era de macaco. Entendeu? Que é uma analogia à diarreia do Dom É diarreia do Dom Pedro. Faz todo sentido. Você tava falando do lance do One Piece e tal, e sociedade, etc. Uma coisa que eu sou muito fã de One Piece também. Que bom. E vendo o desenho, Se não é, tá pensando, errado, viu errado. Porque, tipo assim, você tem os piratas, a marinha, Sim, o governo e a nobreza. sim. Praticamente em todos esses, você tem gente ruim e gente boa. Menos no governo e nos nobres. Que é só ruim. É só a galera do mal. Então, Só a galera o One Piece ele é muito crítico. O autor, ele lida com esses conceitos de política de uma forma muito crítica, claro, batendo em quem merece, que é Sim. o cara que tá no poder. Você bate em quem tá em cima, vai bater em quem tá embaixo, não. Tu bate em quem tá em cima. Então, a crítica que ele faz ao governo, lá o governo mundial que chama, é essa elite que concentra os poderes e que controla tudo. Uma coisa interessante do One Piece é quando fala do pirata e da marinha, você tem essa ambiguidade. E essa é uma ambiguidade que existe na história. Quando eu tava falando lá que o faraó lidou com o problema de pirataria, só que tem momentos na história, por exemplo, na Grécia, você tem momentos onde o ato da pirataria não é mal visto. Pelo contrário, é uma atividade que, assim, porra, você vive em ilhas. Você vai fazer pirataria, você vai saquear, você vai ter que, né? Então você tem uma atividade meio que normativa ou aceitável em determinado momento
Então, tem momentos onde aquilo é tolerável e tem momentos que é perseguido. Geralmente, a perseguição vem quando não interessa mais aos governantes. Quando afeta, na verdade, quando afeta os governantes, aí já vira uma coisa ilícita. Vou dar um exemplo. Falando dessa pirataria moderna, esse simbolismo de piratas do Caribe, esse momento do mar Atlântico, do Atlântico e tudo mais, Oceano Atlântico. Você teve ali um momento da era da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, 1558 a 1560 e pouco, século XVI, que é onde você tem a rainha da Inglaterra, soberana, e estava no auge da navegação inglesa. Porra, a marinha inglesa é sinônimo de... Claro, o cara vive numa ilha, tem que ter a marinha foda. A marinha inglesa é pica. E ela, vendo que tem um quantitativo de saques e tudo mais de piratas pelo Atlântico, o que ela faz? Contrata o pirata. É aí que vira o famoso corsário. Sabe a diferença do corsário para um pirata? É isso. Um é legal e o outro é ilegal. O cara faz a mesma coisa. Saqueia, rouba, estupra, mata. Mas um tem autorização do governo. É uma milícia praticamente. É o cara que, ó, você vai ser pirata, tá? Só que agora você vai ter a carta inglesa, você só vai saquear o navio espanhol, porque é onde são nossos inimigos. Filipe II ali e tal, a guerra entre disputa de poder. Espanha e Inglaterra, então, ó, porra, vai saquear o francês, o espanhol, não mexe com o navio inglês. Corsário. O cara é um pirata. No One Piece, eles usam isso. Eles têm lá um nome lá em japonês, Shishibukai, que são imperadores do mar. São piratas que o governo... São 7 piratas que o governo contrata pra manter o equilíbrio de poder. Porra, se deixar esses caras aí, a gente vai sofrer com eles. Então é melhor o quê? Trazer pro nosso lado. Ó, vocês vão ser pirata contra outros piratas. Então você vai ter carta branca, tipo... então eles são licença piratas pra matar do 007. Eles são piratas. Cara, não dos muda piratas. nada a atividade dele. Vai continuar sendo pirata. Saqueia, rouba, mata, faz o que for. Só que agora você tem uma autorização legal para circular em ambiente. Então você teve a galera... Ladrão que rouba ladrão. tem 100 anos de perdão. Então os corsários... Foi daí que vem do One Piece, pô. É daí, pô. Agora... One Piece, certeza que isso é genial. Então você tem essa parada, tipo assim... Só que aí que tá. Foi lá, pô, Elizabeth então tá fomentando os caras. Vambora ser pirata contra os outros. Quando ela vê que tá perdendo o controle, o que ela faz? Lei anti-pirataria. E agora é proibida, hein? Começa a perseguir os próprios corsários. Ou seja, já não me interessa mais, virou meu inimigo. Aí acaba essa era da pirataria, porque os caras começam a ser perseguidos, começam a ter um monte de coisa. Então você usou e depois descartou para interesse político. Isso aconteceu também lá na Grécia. Você teve uma lei na Grécia, inclusive... Não vou precisar agora o ano, mas século V a.C., mais ou menos, que foi uma lei o seguinte: é proibido atividade pirata, a não ser se for contra pirata. É isso, ladrão que rouba... Tipo assim, você pode saquear e roubar navios de pirata. Pô, mas tu não tá sendo pirata? Não, mas contra pirata pode. Tu pode roubar bandido. Tipo isso, ó, você pode assaltar o assaltante. Não devolve não, você leva embora e fica pra você. Se tu sequestrar o sequestrador, tá tranquilo. Ai, caralho. Você pode ser o bandido se for pra atuar contra... aquilo que tá... Então, cara, isso você vê essa ambiguidade de certo e errado, depende de quem tá falando, pô. A lei fala, ó, agora você é meu aliado. Agora você é meu inimigo. Se ferrou, sai fora, corre. Aí você tem, né, esse boom da pirataria, o Sir Francis Drake, né? Já escutaram esse nome? Francis Drake. Já jogaram aquele jogo Uncharted? Já. O nome do cara é Nathan Drake, por conta em homenagem ao Francis Drake, que foi um corsário inglês, foi uma das primeiras pessoas a fazer a viagem de circunnavegação no mundo. O primeiro foi Mas a Terra não é plana? Pois é, né, cara? Então, mas ele... Foi num círculo O cara, ó, chegou na borda ali, Aquele na muralha gelo, de gelo. Quase se suicidou, quase pulou. Foi contornando a muralha de gelo toda até... É pra cortar o caminho, pô. Um dos primeiros a fazer a viagem de circunnavegação foi um português, o Fernão de Magalhães. E o Francis Drake foi o primeiro inglês, vamos dizer assim, a fazer. Aí quando ele faz a viagem, ele termina a viagem, ele ganha o título de Sir e o status de corsário. Então, ó, agora tu vai... Porque o cara era pica, o cara não um bom navegador, então agora tu vai atuar pra mim aqui na parada. E aí você começa essa era desses piratas famosos, esses caras que tinham aquelas frotas grandiosas, Tipo tem Henry Johnny Morgan. O Johnny Depp é interessante, cara, falar de Johnny Depp. Porque o Johnny Depp,
ele pode ter tido uma influência ali histórica, sim. É principalmente com um tipo de pirata que a gente viu muito na Idade Média, até antes da Idade Moderna um pouco, ou na virada ali, que são piratas otomanos, piratas islâmicos, cara. Você tem uma pirataria no mundo islâmico muito forte, que vários dos simbolismos da pirataria que a gente... vários exemplos de pirataria que a gente vai ter no Atlântico vieram inspirados em piratas otomanos. Como, por exemplo, os irmãos Barbarossa, que é Baba Oruk em árabe, sei lá, que é Barba Ruiva, né? Os Barba Ruivas. Então eram dois irmãos, o Yusuf e o Izir Reis, que tem uma inspiração ali, o Johnny Depp, nesse Yusuf. Que ele era um cara que... um anti-herói, vamos botar assim. Ele, Mais malandrado. né? E também, assim, eles eram famosos porque também tinha a questão de um exemplo, de saquear navios negreiros e libertar os escravos. Tipo, isso também é interessante, porque se você parar pra pensar, enquanto você tá falando de pirata, você tá tendo os escravos indo pra um lado e pro outro. Um exemplo é bem interessante, uma curiosidade. O famoso navio do Barba Negra. Pô, Barba Negra é o exemplo máximo de pirata da cultura pop. E ele atuou durante 2 anos só no mar, sabia? Só foi pirata durante 2, 3 aninhos. Mas a fama dele pegou... tipo, o cara foi pirata durante... Tipo... Mas Barba Negra realmente existiu? Sim. Eu sim. pensei que mesmo era Não, folclore. ele existiu. Barba Negra existiu. Ele foi um pirata muito proeminente, muito famoso durante um curto momento. E, obviamente, foi muito perseguido por causa disso. Chegou a ter uma frota muito grande. E o navio dele se tornou lendário porque era um navio gigantesco. The Queen Anne's Revenge. A Vingança da Rainha Ana. Que era um navio que ele pegou, um navio inglês chamado Concorde, que era um navio negreiro. É por isso que o navio dele é gigante. Ou seja, ele transformou um navio negreiro, que tem a capacidade de carga para seres humanos, em navio pirata. Então ele arrancou, né, obviamente, escravos todos e botou canhão, a porra toda. Então ele fez um tanque de guerra no mar, bicho. Então era um navio gigantesco, pesado, massivo. Também era fácil de ser visto, né? Fácil de ser visto. Aí entra a questão da psicologia. O Barba Negra, ele é famoso como pirata, não é porque ele foi o mais rico. Não, existiam vários piratas mais ricos que ele. O Henry Morgan ganhou muito mais dinheiro que ele. O Bartolomeu Roberts teve uma riqueza de 5 vezes mais que ele. Mas o Barba Negra, ele é famoso pela mística que se criou em torno dele, que ele mesmo fazia questão de criar. Por exemplo, aí tem alguns Você relatos. vendeu. Né, ele vendeu a imagem dele melhor. Ele só atacava de noite. Tinha um lado teatral. Falam que ele colocava uns fiozinhos de pavio amarrados na barba densa, e aí quando ele invadiu o navio de noite, ele acendia, ficava com aquela fumaça saindo, meio que, aí dava um ar meio que diabólico pra ele. Então, porra, você vê, você tá lá no navio, passando perrengue, vem um navio gigantesco, te enquadra, aí tu tá vindo um maluco grandão, tal, e ele usava várias pistolas no coldre, uma persona, meio que a estética dele era toda, né, demoníaca, tal, com a barba pegando fogo, o maluco vindo e falou, fudeu, o diabo tá vindo. Então, assim... maneiro, uma parada maneira. E tem relatos que os caras, tipo, vários navios, os caras se rendiam, tipo, nem brigavam. Se nem brigava, vai ver, dava um pau nele. Mole, mas o cara, meu irmão, O maluco porra, apareceu lá, deu um tiro lá, pô, acabou. o cara peidava antes. Então, assim, você tem o lado da mística, aí se torna uma lenda. O Barba Negra, ele é imortal. Aí você vai criando aquela história de que porra. E aí isso vai passando de boca em boca, quando vê o maluco é famosão, pô. E não fez nada. O maluco Não, ele fez, mas aí... E aí veio o primeiro pirata com submarino, ganhou de todo mundo. Porra, submarino é foda, cara. Submarino. Cara, submarino, ele... Cara, é uma arma que mudou as guerras, cara. Mudou a tecnologia militar. Porque a gente tá falando aqui de pirata, pô, é barquinho a vela de madeira. Mas quando vem ali a Revolução Industrial, que o cara começa a queimar um carvão, mano, já era. Vamos aproveitar. Entrou. Vamos aproveitar e entrar. A arma melhorou. Vamos entrar que a gente ganhou um presentinho aqui, ó. A arma melhorou. Vamos entrar no seu livro, o pau cara. comeu, cara. A revista Marítima Brasileira aí, ó. Revista Marítima Brasileira. Aonde a galera pode encontrar seu livro? Isso é importante. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aí, um close bonito. Cara, eu posso tomar mais um pouquinho de alguma coisa? Pode, tem água, tem coca. Eu aceito a cafeínazinha capitalista. A água envenenada. Aí, mano. Esse aqui é o quê? Titanic? É. Tô brincando. É quase. Cara, esse aí não afundou no iceberg, né? Você fundou de outra maneira. Esse aí tomou um balaço no encoraçado. Cara, então, vamos lá.
Cara, esse livro ele é fruto de uma pesquisa que eu trabalhei durante o meu mestrado. A gente tá falando aqui de pirataria e tal. Essa foi a minha pesquisa de doutorado, né? Eu sou doutor pelo FRJ e a minha tese, ela é essa que liga justamente a literatura, as mídias contemporâneas com a questão de como que se constrói essa imagem do pirata pra gente, né? Sempre que a gente pensa pirata, é o Jack Sparrow, é o Olho de Vidro, e como que isso é falseado pela literatura. Então, é uma tese que trabalha isso, e aí vai, tipo, claro, demonstrando. Eu acho o título da minha tese muito bonito, tá? Desculpa. Homens Mortos Não Contam Histórias. Ou seja, porque, né? A história é escrita por pessoas posteriores, então você pode modificá-la. Então tem essa ideia de como que a gente tem uma imagem construída que não necessariamente é a da época. Então é bem interessante. Mas no mestrado, Eu acho legal como ele tava escolhendo o momento certo pra ele parar de falar que ele veio aqui. Mas no mestrado, Não, e o legal é que é, tipo, falar assim, pô, Diego, pega também. Ao mesmo tempo, todo mundo junto. vamos dar aqui uns 10 Vamos brindar aqui, ó. Vamos brindar aqui, ó. Vamos lá. Oi, Então, assim, galera, pra vocês um brinde aí. pra depois falar de guerra e matança, Isso mas aí. tudo bem. Acontece. Os melhores brindes são assim. os melhores brindes acontecem nesses momentos. Inclusive, brinde também tem história. Ih, cara. Aí tá bom. Tu não tá ligado, não? Rapidamente. Deixa eu só contar uma historinha rapidamente, se Claro, os senhores pô. me permitem. Assim que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: eu fico puto porque existe um estereótipo, e aí para os ouvintes, que é o seguinte: o cara que faz história, ele tem que saber tudo. Tudo. Você não sabe a história do brinde? Não, eu não sei, Bruce, a história do brinde. Você pode me ilustrar, que eu vou aprender com o maior prazer. Só que isso, na minha família, é uma questão. Assim que eu entrei na faculdade, o meu pai, amo meu pai, mas o meu pai é aquele cara que, assim que eu entrei na faculdade de História, qualquer coisa, tipo, André, o dia da árvore é quando? Eu não sei. Porra, tu não fez história? Cara, eu não sou calendário, não, velho. Então, assim, o cara me questiona como se eu tivesse tipo, uma aula de literalmente aprender tudo. Ele ama esses programas Show do milhão. de pergunta, show do milhão, o do Luciano Quem lá. quer ser milionário? Puta, quem quer ser... Cara, sempre que tem uma pergunta, qualquer coisa que tenha uma data, ele associa com história, porque, né, a gente associa, mas não necessariamente a da disciplina de história. É história porque é histórico, mas não quer dizer que eu estudei isso na ciência da história. Onde foi inventado a máquina de lavar, André? André. Vai lá, aproveita. Eu não faço ideia, pai. Porra, tu não fez história? Como é que tu não sabe quando inventaram? Eu falei, caralho, eu não faço ideia do que... Então, assim, não, Bruce, eu não sei a história do brinde. Mas tu não fez história. Hoje ele fala, tu não é doutor em história? Pois é, cara, agora... Pô, é a cobrança? Tipo, como é que tu não sabe isso, cara? Evoluiu a cobrança, né, Tu cara? é PhD em história e não sabe quem inventou a máquina de lavar? Como assim, cara? Cara, mas é real isso, eu não tô brincando, isso é real. E é frustrante, porque não sei, cara, eu não sei. Deve ser a mesma coisa que o professor de geografia deve sofrer. Fala a capital aí do Azerbaijão. Não sei, porra, não sou o PIB ali da Coreia do Sul. Não sei. Pô, mas tu não fez geografia? Então, cara, não, Bruce, não sei a história do brinde. A história do brinde fica aí de brinde pra De galera. A galera pesquisar. Isso aí. pesquisar. Isso aí. Manda nos comentários aqui. História do brinde. Hashtag o que é brinde? Hashtag nos comentários ninguém História faz. do brinde. Tintim vem por quê? Som da taça, só isso? Não sei. Deve ser. É história, viu? Vai. Mas vamos lá. Pô, como é que eu não sei disso? Mas você não sabe, cara. Pelo amor de Deus. Voltando. Então, A história da guerra do cara, Brasil. Eu sou muito prolixo, eu Começa. sei que às vezes eu viajo e aí, cara, meus alunos também têm que me frear, sabia? Porque eles começam a falar de algumas coisas e começam a me perder. Tem que voltar toda hora. Porque eu adoro cinema, tipo, aí do nada eu tô falando de guerra, aí alguém, pô, professor, viu o filme da Marvel? Aí eu vi. Aí, vamos voltar. Então, no meu mestrado, na verdade, na minha graduação e no meu mestrado, eu tava estudando mais um subgrupo. Perdão. É o efeito da cafeína. Um subgrupo, um nicho de história que é a história militar. Então, eu me dediquei bastante tempo da minha vida estudando. Eu ainda estudo história militar, né? Porque quando você fala de confrontos políticos e tudo mais,
vai envolver questão militar. Mas eu estava muito mais dentro da história militar contemporânea. Guerras mundiais, né? Guerra Fria e tal. E atualizações navais. A parte mais prática da guerra, meios de guerra, tecnologias. Eu estudava muito isso. E tem alguns artigos, inclusive, sobre isso. A minha dissertação de mestrado foi sobre isso. E eu estudei o quê? Eu fiz um estágio na Marinha do Brasil, pela uma OM chamada DPHDM, Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. É uma OM da Marinha que é responsável pelo Museu Naval. Fica a dica aí de visitação, Museu Naval, fica ali perto das barcas na Praça 15. Não confunda com o Espaço Cultural da Marinha, porque são dois prédios diferentes. São a galera próximos, confunde. são diferentes. São próximos. Você tem ali a Praça 15 que divide mesmo. Você tem o Espaço Cultural aqui, passa a praça, tá chegando nas barcas, tem o prédio do museu. O Espaço Cultural da Marinha, onde tem um submarino para visitar. O submarino não é histórico, tá muito velho, é dos anos 80. E tem um navio lá, que é o Contra-Torpedeiro de Escolta Bauru, que foi um navio que atuou na Segunda Guerra Mundial. Então ele agora é um navio museu, ou seja, ele é todo reformado, ele fica ancorado, etc. Ele não tem mais a parte de prática dele, ele foi todo transformado em um navio museu. É fantástico. E ele fala sobre a participação, obviamente, da Marinha na Segunda Guerra Mundial, usando um navio da Segunda Guerra Mundial. Eu acho genial. E eu estagiava ali, só que alguns dias eu estagiava também no museu e outros dias eu estagiava no arquivo. Ou seja, a gente era relocado em todas as instituições que esse departamento de história cuidava. Então era o arquivo, era o museu, o navio, era o museu de acervo, tudo mais, beleza. Aí, no arquivo, eu tive contato com essa revista. Revista Marítima Brasileira é o nome de um periódico, de uma revista que é considerado uma das mais antigas publicações sobre esse conhecimento técnico naval, marítimo do mundo. E está ainda em atividade desde 1800 e pouco. Ela foi lançada em 1851. Caraca. Época imperial. A revista era uma produção interna da Marinha, ou seja, você pode ter, só que é uma circulação mais interna, passa pelas OMs, uma revista, um periódico, que trata de assuntos navais, de interesse da Marinha, seja tecnológico, seja, enfim, políticos e tal. E aí depois ela teve um hiato e volta em 1888, já nas vésperas ali da República, e tá até hoje sem parar. Até hoje essa revista tem tiragem. E aí eu trabalhei como que essa produção da revista lidou com as questões das mudanças do mundo na virada do século. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma fonte que é periódica, então eu estou trabalhando com como que as pessoas viam a época. Porque quando você pega uma revista, aquilo que eu estava falando, ela é feita por alguém. Então ela foi feita no momento. Então você tem lá um corpo editorial que fez os artigos, que fez aquilo tudo dentro de um contexto. Então eu peguei a parte dessa revista que lidava sobre as questões do envolvimento da Marinha nas guerras mundiais, principalmente, mas desde do final do século XIX. Então tem ali a participação da Marinha na própria questão republicana. Você vai falar, o foco mais é nas guerras mundiais, de fato. Você vai falar da virada do século, que a gente, a nossa última experiência de guerra foi a Guerra do Paraguai, nos anos 60, 1860 e pouco. E aí tava iniciando o século, já o pessoal já sabia que ia dar uma merda. Aí em 1914 tem a Primeira Guerra Mundial estourando. Então, caraca, e aí? O Brasil não se preparou nada. Se preparou nada, mas assim, a tecnologia tá ali, então você tem que entender aquilo. A galera não entendia. Sonar, submarino, já aparecendo, torpedo, cacete, agora tem umas armas muito loucas aí e a guerra mudou. É outra guerra. Assim como hoje a galera precisa estudar tecnologia, porque hoje em dia é guerra com drone, uma guerra muito mais de informação do que, né, prática, mas então você tem que aprender. Aí, como que essa galera tava entendendo aquilo? Então, você tem artigos muito interessantes de o pessoal falando, sobre, caraca, o submarino é arma do século, falando, endeusando, assim, que, meu irmão, isso mudou a guerra. É um registro, né, cara? Foi um registro. Cara, é um registro de como que eles estavam entendendo o que tá acontecendo. E é interessante porque é uma revista militar, então ela tá falando pros seus pares, tá falando para militares. Então, tem todo um linguajar, às vezes técnico e tal. Cara, é bem legal, assim, estudar isso. Eu tenho um outro artigo também interessante que eu espero que saia esse ano, inclusive, que
fala sobre a imagem, e eu tô citando só esse artigo só porque vai ter uma... Não me lembro qual escola de samba, mas uma das escolas de samba esse ano do Rio vai fazer um enredo em cima desse cara, que é o João Cândido. O João Cândido, ele tem o nome popular de Almirante Negro. Foi o cara da Revolta da Chibata de 1910, que ele era um marinheiro, mas a mídia civil chamou de Almirante Negro porque ele fez a revolta contra os castigos de Chibata que, porra, a escravidão acabou em 1888. Sim. Mas a galera na marinha ainda dava Ainda. chibatada porque a maioria dos marinheiros era negros, de periferia, pobre. Então você tem tudo isso. Aí eu fiz um artigo... Aí. É boa, boa? Paraíso do Tweet. É uma das que subiram, assim. Então fica aí a dica, cara. Tipo, devem falar sobre a trajetória dele. É interessante porque você vê como que, tipo, já que é uma revista militar, tipo, os militares vão falar o quê do cara? Porque... Então você pega uma análise, por exemplo, até 1970, 80, era só falando mal do cara. Por quê? Porque pra marinha ele é um marinheiro, porra, Que foi contra o sistema. contra o sistema. Ele matou oficiais, se rebelou, ele tá errado, né, no sentido hierárquico da coisa. Então você tem toda uma marginalização do cara. Só que socialmente falando, ele é um herói do movimento negro, um herói do movimento identitário. Ele é importante, ele é uma figura histórica importante, simbólica. Então você tem como que a sociedade enxerga um fenômeno e como que essa galera se uma enxergava- instituição enxerga. Então, assim, esse livro é uma visão, claro, social, né, histórica, mas é pelo um olhar de uma instituição militar sobre os acontecimentos da guerra. Então, é o militar falando o que ele está entendendo da guerra. Aí pega, principalmente, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, submarino, fascismo chegando, aquela doideira toda. Conta pra gente aquela história que tu contou aí em relação a... Daquela guerra do, Da- da da guerra guerra. do Brasil? Lá. Putz, Hum. cara, Que foi lá no norte Os da melhores- África, né? os meus amigos da Marinha vão ficar chateados. Mas A participação histórica Mas brasileira. acontece também, né? Acontece. A função do professor de história é ser o X9, X9 ser o fofoqueiro da galera. Toma cuidado. Não, jamais. Mas, não, a gente só fala os fatos, pô. Doa quem doer, não tenho culpa se os caras fizeram merda. Não, você tem uma passagem bem curiosa, que entra nos anais de história, entra, né, na história como uma galhofa, é uma ironia, mas, cara, foi o que aconteceu. Que a gente popularmente chama de Batalha das Toninhas. O que é Toninha? O que é a toninha? Vamos lá. É um parente ali do golfinho. Eu não sou biólogo, não sei, tipo, exemplificar direito, mas é alguma coisa ali, primo do boto, do golfinho. Próximo. É próximo dessa galera aí. É um primo ali do golfinho, vamos, né, se exemplificar assim. E teve um momento, na Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil foi uma participação tímida, porque eles não tinham a experiência de guerra, e também pelo próprio desenrolar da guerra. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial, de fato. A gente tem esse nome por conta da segunda aí, que a gente chama de primeira depois. Uhum. Eles, na época, inclusive, eles se denominavam de a Grande Guerra. Então, estão vivendo a Grande Guerra. E essa guerra foi muito mais restrita na Europa. Você não teve muita participação de outros países. Você vai ter um envolvimento pontual. Foi muito mais europeia, centrada na Europa. É diferente da Segunda Guerra, que vai ter coisa pintando em todo canto. O japonês indo até Pearl Harbor para atacar o americano. Então, tu tem o contato O americano jogando físico. bomba atômica. Isso, então você tem esse contato físico em outras partes. Mas na primeira ficou restrito ali em território europeu. Tudo bem. E aí, qual foi a participação do Brasil? A gente teve mais uma participação logística, de apoio logístico, de enviar médico, enfermeiro, medicamento, auxílio, né, para a guerra. Então, um efetivo de auxílio. E a Marinha, ela criou uma divisão chamada DNOG, D-N-O-G, Divisão Naval de Operações de Guerra, que foi uma divisão que ficaria ali como uma vigilância ali, ali no Estreito de Gibraltar, ali na África, seria como se fosse uma fiscalização que é para ver quem está chegando até a Europa. Ou seja, você vai ser nossos olhos aqui. Você vai dar ali o pronto pra gente, vai dar ali, Esse é ó. o cara do radinho. É o cara do radinho. cara do Isso aí, o cara do radinho. Só que aí você vai botar uma molecada militar, sem experiência para esse tipo de guerra.
o americano lá, os nossos aliados deram pra gente ali uma instruçãozinha. Ó, agora o inimigo tem isso aqui, ó. Isso aqui chama submarino. Isso aqui vem, ó, de baixo, mete um canhão na gente e ferrou. Agora nós temos uma parada também maneira, ó, chamada sonar. Que isso? É um radar debaixo d'água. Porra, ai que foda. É um radar, ou seja, ele vai, né, captar o que tá vindo, mas a gente tá vendo aí os volumes que estão se aproximando da embarcação debaixo d'água. Então você viu se aproximando, é isso. E deram embarcações pra gente que a gente chama de contra-torpedeiros. O que é um torpedeiro? Um submarino. Um contra-torpedeiro é uma embarcação feita pra destruir submarinos, que tem um sonar, é bomba de profundidade, o cacete. Eu acho o nome, inclusive, em inglês muito mais legal. Se vocês já jogaram Batalha Naval, vocês conhecem. O nome em inglês do contra-torpedeiro é Destroyer. Destroyer. Afundou o meu Destroyer. Pô, é muito mais legal Destroyer. Destroyer. Ai, que chama contra-torpedeiro, enfim. Aí botou a galera lá, na África, uma divisão ali naval, e sem experiência de fato, mas, né, Com aquele só com clima treinamento. tenso. Um clima tenso, já era ali final de guerra, já, tipo, o último ano ali praticamente da guerra, então clima tenso. E, ó, fica atento aí, hein, galera. Fica atento aí. O que aconteceu? Na prática, uma galera morreu. Pô, mas por quê? Teve combate? Não. Porque foi pra África sem vacina nem nada, morreu de malária uma galera. Ou seja, uma galera morreu sem nem enfrentar confrontar. ninguém, só porque ali você não tinha a prevenção para determinadas coisas que estavam acontecendo ali. E tem um episódio, que é esse, que em determinado momento você tem ali o alerta de que encontrou um objeto está se aproximando da gente. O sonar detectou. Sonar detectou ali, as manchas, tá vindo, tá porra. chegando, tá chegando. Uma mancha grande, é um bagulho sinistro. Tá vindo um torpedão aí, um submarino pica. Tá Que vindo rápido, tá tropa, vindo rápido. tropa aí. de submarino. Né? Tá vindo aí. Caraca, bicho, que isso? Tá vindo, porra, Titanic vindo muito louco. Debaixo d'água. Já tava. Já tinha tava, afundado. já Bateu tava. no iceberg e veio pra Já tinha cima. afundado. Aproveitando, tá vindo aí debaixo Tá d'água. vendo aí, tá Com puto. Jack e Rose. Tá bem, bem, já tá. E aí a galera acionou um alarme. Porra, é agora, bicho. O dedo pra apertar um gatilho, a galera lá, a molecada foi colocada na guerra. É guerra. É guerra. Vambora. Soltou bomba de profundidade, torpedo, metralhadora. Usou tiro tudo pro que alto, tinha. sinalizador, que se... Porra, Acho que o cara aproveitou. Irmão. Vamos usar essas paradas aqui. porra, a chance que a gente tem de ser herói, cara. Bombardearam. Porra, submarino foi pra Jeová, já era, esse aí já era. Sobe aquela manchinha ali vermelha. E caralho, não era um submarino. Aquela mancha que eles viram era um cardume de toninhas, de golfinhos se aproximando. E a gente explodiu Olha. o cardume dos bichinhos. Então a nossa participação da Marinha, desculpa aí pessoal, foi ter explodido os golfinhos Que no sacanagem. Atlântico. Eu acho que a gente ganhou. É. Você já viu Toninha? Não, nunca vi, não, mano. Acabou. Extinção Somos da heróis. Toninha. Meu Deus. Nenhuma Toninha ousou cruzar o Atlântico Caralho. Com com medo. medo de um brasileiro estar observando. Meu irmão, migrou essa porra desse bicho, nem tem mais. Nem parece, mano. Aqui no Brasil se chama boto. Não, ter o noção. cara Os foi caras pra água mandaram- doce. O cara mudou de... O cara foi pra Água Doce, Meu irmão. mudou o nome e tá se Porra, vou pegar a mulher dos Foragido. outros. Ia virar o boto. de casado. Vou pegar a mulher dos outros, que eu não vou ser mais... E às vezes fica rosa. Cara, então assim... Na batalha a gente ganhou, pô. Eu acho que tem que ser falado, Acho que a Marinha tem que falar assim, porque é uma batalha. E toda vitória tem que ser louvada. Então, é marinheiros contra golfinho, marinheiros 1-0. Não conheço nenhum golfinho E que se tenha matado um vier de marinheiro. novo, a gente tá aqui, não? Está preparado. Tá preparado. Mas só temos 2 horas só de tiro. 2 horas de munição agora. Em meia hora de tiro, o Meia golfinho se esporra. Pô, na trocação, Ah. 5 minutinhos no mano a mano com o golfinho. Tu não é, Vai. porra. Ah, Luiz Amel. Cuida aí, velho. Vai. Olha o Luiz Amel aí. Então, cara, você tem essas histórias, né? Esses relatos que são, cara, são, né, tipo, situações que, tipo, acontecem. A gente, né, porra, o mundo não é feito só de momentos
icônicos onde tudo deu certo. As coisas não dão certo sempre. As coisas dão muito errado, porra. Então a gente tem que estudar, porque até o erro é um aprendizado. Irmão, agora a Com gente não certeza explode mais Toninho. Não, com certeza eles fizeram um update no sonar ali também, né? Os caras, Ou Viu? aprendeu a O negócio usar melhor. assim já, É. peraí, já tá diferente. O submarino não faz isso aqui assim. E na Tá segunda... um emoji né? do golfinho pra poder... Faz emoji, faz emoji. Só que justiça seja feita, na Segunda Guerra Mundial, a participação da Marinha do Brasil foi essencial para a guerra. Você tem, inclusive, relatos do Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra na época da guerra, em suas memórias, falando que a participação do Brasil ajudou a encurtar a guerra. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, nós também servimos de fiscalização e tudo mais, só que a gente estava aqui. Você pega a nossa geografia, a gente tem ali o Nordeste, ele vai para dentro ali do Atlântico. Então você tem uma visão do Atlântico Ampla. Então, e na época da Segunda Guerra tinha muito mais submarino. A Alemanha investiu pesado em submarino. Era a arma mais forte da Alemanha, era o submarino. Tinha uma técnicas, estratégias militares submarinos, tipo, investiram pesado em submarino. Então, era a maior ameaça da guerra no mar, era submarino. Infestado. Então, os aliados usaram o Brasil, né? A nossa participação foi de fiscalizar submarinos e tudo mais. Chegou a ter vários submarinos aqui na nossa costa. Inclusive, tem uma história... vários livros, inclusive, alguns historiadores falam bastante sobre ele, que é o U-507. O é de Underboat, tipo, os termos dos submarinos. O e o número. O U-507 foi um submarino que veio aqui na nossa costa, destruiu 5 navios brasileiros. Isso acabou fomentando a nossa entrada também na guerra. Então, porque os caras vieram até aqui batendo na gente. Fora também o lado político, de aliança, claro, tipo, vem pra guerra porque tem que vir. Mas, então, a Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial serviu bastante como apoio logístico, inclusive para fazer escolta. Aí entra o contra-torpedeiro de escolta, ele se tornou navio de proteção. Você tinha comboios, por quê? Você precisa manter o quê em uma guerra? O fluxo de mercadoria funcionando, porque o comércio é mais essencial ainda, porque o aliado vai ter que te dar munição, vai ter que te dar Dinheiro? Dinheiro, vai ter que te dar tropa. Então, você tem aqui as Américas, os Estados Unidos entrou na guerra, né? Em 41, Pearl Harbor. O Brasil entra em 42, um pouquinho depois. Mas você tem, então, os países americanos atuando, indo pra Europa. Vão passar pelo Atlântico. Só que a Alemanha meteu-lhe submarino no Atlântico. Então, aqui tá o caos. Então, quem vai manter essas rotas de comércio funcionando entre os países? Brasil. Foi um dos países que fazia esses comboios. A escolta, a segurança da galera. Então, ia vários navios. Um desses navios de proteção é esse que está no museu, agora lá no Espaço Cultural, o contra-torpedeiro de escolta Bauru. Então, você teve uma efetividade, cara, se eu não me engano, 95%, 97% de efetividade dos comboios brasileiros. E isso ajudou a logística da guerra. Ajudou os aliados a, né, movimentarem... Fora a blitz que fizeram aqui também. Fora também o lance, assim, aqui eu tô focando em marinha, mas se falar em participação de guerra do Brasil, na Segunda Guerra a gente tem uma participação muito grande. A FEB foi criada, a FAB foi criada, o Aeronáutica foi criada durante a guerra, mas a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi atuar lá na Itália, né? Os pracinhas, a cobra vai fumar, os slogans todos, porque, ou seja, você mandou gente pra... Aí lá pra porrada, Então você teve... Na verdade, eram dos Correios, né? Não era... Você tem uma galera mista. Na verdade, a Força Expedicionária, ela tipo, reunia gente das forças militares todas e também pessoas com conhecimentos específicos de determinada coisa que as Forças Armadas poderiam usar. Ou seja, se você é um especialista em algo, em logística, em transporte, você vai ser assimilado pra guerra, porque a gente precisa de ter gente que entenda o que tá acontecendo. Então, claro que você numa guerra... Você quer conhecimento, você quer gente preparada do teu lado. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, você tem essa questão do envolvimento militar, a arte da guerra, se a gente puder usar assim, um termo, né, o termo ancestral, a arte da guerra, ou seja, pensar a guerra de uma maneira estratégica, de uma maneira fora da batalha. A guerra ela é vencida antes. Ela é vencida no teatro de operação, ela é vencida no posicionamento. Então, você tem toda essa questão... Oi? Valeu, Sun Tzu. O porte da guerra, exatamente. Então você tem essa questão toda que, vários teóricos de guerra são usados até hoje em escola de guerra naval, a escola superior do exército, ou seja, a formação do almirante, a formação general, esses caras que se formam nessas altas patentes ainda têm que estudar os teóricos de guerra antigo. Você tem ali o general prussiano
o o Karl von Clausewitz, ou seja, o cara que estava estudando guerra, você tem Minha família o desse Sun lugar aí. Tzu, você tem a galera das antigas, você Ué, porque tem... eu nunca escutei alguém falar de Prússia, cara. E aí o Prússia, cara Prússia. mandou, porra, o general prussiano. Você Minha conhece a família veio Prússia? da Prússia. Da Prússia? Aí, viu? Império Prussiano. Império Bisavô, Prussiano, até o tataravô, século sei XIX. lá. Aí, viu? O Clausewitz, um general prussiano, ele é um dos maiores teóricos. Até hoje se estuda a obra dele, o Da Guerra, o Von Krieg, que é uma obra meio que, assim, é obrigatória para entender a parte... Inclusive, uma frase famosa vem desse livro, que é a frase dele, que é o seguinte: a guerra nada mais é do que a continuidade da política por outros meios. Ou seja, guerra, ele está associando guerra com interesse de poder, interesse político. Nada mais é que isso. É você fazer política ali. Mas que a política está sendo feita antes. Então, mas historicamente é isso mesmo. Historicamente, você tem envolvimentos políticos, tem envolvimentos ideológicos, religiosos. O maior. Mas sempre tem mas acho interesse que de... político e religioso tá ali, ó. Sim, claro. Então, é isso. Ou seja, você tem sempre um interesse a mais. Não é apenas vencer uma Guerra batalha. de interesses. É uma guerra de interesses. E o ser humano, ele é movido por um interesse. Então, inclusive, os países que lutam contra os outros. A gente vê até hoje a Ucrânia e a Rússia é um interesse político. Sim. Israel e Palestina, porra, interesse. Religioso. Político. Econômico, se meter os Estados Unidos aí. Mas, enfim. Daqui a pouco é inteligente. Eu não vou falar Estados Unidos, não, porque senão os caras vão ficar Vai ter tomando guerra a da Coca-Cola. né? Inteligência artificial, aí vão Cara, a inteligência inventar artificial guerra, vai dar uma doideira, cara. Vão inventar a guerra que vai não mudar. existe. Vai ser tudo Mas virtual. já tem guerra cibernética, É, né? hacker, né? O hacker é o novo pirata, pô. É o novo pirata. Falar de pirata pirataria, moderno. então, Pirata moderno. vocês que usam torrent aí, vocês são piratas. Contrabandistas. Ainda tem isso aí, galera? Não fala Existe. nada. Deve ter. Se não tem, vai voltar. Ah, o Bruce ali, Né, Bruce? se entregando. Se não usa mais, daqui a 2 anos vai usar, porque os streams estão tudo ficando caro, mano. Se a ideia antes é... Porra. Saudade daqueles DVDs. Eu tava outro dia falando, cara, Saudade de comprar jogo de PlayStation. Ia falar isso agora. Eu nunca joguei um jogo original de Play 1 na minha vida. Acho que eu nunca vi um jogo original de Play 1 na minha vida. Porque era tudo gravado, que alguém gravou, que alguém regravou, que alguém regravou, que alguém regravou. A principal pirataria, Bomba Pet. Bomba Bomba Pet. Pet. Bomba Até Pet hoje existe Bomba Existe, Pet. né? Até Tem hoje. mesmo. Caralho. Galera Era aquele joga, funkzão. Bomba Galera Pet. joga. Cara, então, eu acho que é isso aí, né? Porque a gente tem mais história pra contar, Tem, mas a eu gente acho vai que ter tem que que chamar o André tem de que chamar novo. o André pra de fazer novo, um- Por favor. Porque ainda teve anotações aqui que eu não Tu nem perguntei você não pra ele. perguntou. Ah, a Sobre culpa é minha, né? Eu Cavaleiro do Zodíaco. Putz, aí me quebra. A Isso é próxima importante. vai ser ele fazendo aqui o programa aqui com a gente. É né? isso Não? aí. Bora. Não, Bora, vamos pensar isso Contar aí. mais sobre o programa, Vamos sobre pensar isso. ideias e tal. Isso é muito E importante. trazer um pouco dessa nova linha de pesquisa, que também é uma atividade que eu estou ainda em ampla produção de artigos e a parte científica da coisa, que é entender também como que a gente pode aplicar esses usos das mídias contemporâneas, mídias da cultura pop, no ensino de história. Então, acho que é alguma coisa também que pode ser usada Bastante aí no futuro importante, para bastante. fazer essa ponte. E é legal abrir isso pra galera. Porque Sim. a galera que tá participando, cara, pode deixar nos comentários, dê sua opinião, sua dica, o que você quer ver. Entendeu? De repente, pô, o André tá fazendo É um isso programa aí. com a gente aqui. O que você quer que não? ver? Vamos Pô, lá. Goku E- versus Dom Pedro? Pode Dá- ser. dá- Já pra rolar. chegamos Dá a pra rolar, já né? chegamos a Pô, já uma parada bem já dá pra fazer uma thumb maneira, né? Não, imagina, Já dá pra Goku lá, fazer. pá, o Goku mandando o Kamehameha Aí o outro com a espada. com a espada. Independência, mano. Mano. Aí. Porrada E ele cortando o rabo do Goku. Ai, porra, ia ser peculiar no mínimo. Pois é. Peculiar Vai no ter que mínimo. ser Mas teu primeiro interessante, vídeo, vai interessante. Dá pra usar a Porra. inteligência artificial pra isso, hein? Aí vocês vão me quebrar legal, mas tudo bem, a gente faz a ponte. Não. Mas é isso, André. Tipo, Mais uma queria vez, André, muito obrigado. agradecer a Eu que presença. agradeço. Deixar aí, deixa pra galera aí o seu contato. Como é que Seu a galera arroba, por favor. acha André Nogueira na internet aí? Antes de mais nada, que queria. Não é? Eu tô fugindo aí de. Anônimo. Sou procurado em 3 estados. Não, tá ligado? Então, antes de mais nada, eu só queria agradecer. Eu
talvez tenha falado um pouco até por cima de vocês, mas é porque eu falo muito rápido. Relaxa. Tá maluco? Eu que tô E- falando, eu peço sou conhecido desculpas como se eu Faustão. interromper alguém. Não, eu sou totalmente, cara, eu sou muito chato. Porque essa mania de professor de querer, né, falar, explicar, aí tu vai emendando explicação, aí depois tu se perde tudo, eu não lembro nem o que eu tava falando antes. Mas espero que tenha sido proveitoso. Foi Maneiro, ótimo. maneiro. E, assim, adorei. Espero vir mais vezes, espero fazer algum tipo de trabalho com vocês. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, por enquanto, mas quero fazer algum projetinho, já me sigam lá, se quiserem. O arroba é André LMTN, que são as iniciais do meu nome, Luiz Melo Tinoco Nogueira. Então, são as iniciais, o André e as iniciais do nome, fica mais fácil, né? Tá aqui, passando aqui embaixo, aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ó, tá... E o Instagram, se quiserem meu currículo de escola, não, tá ligado? Não, sim, mas... e aí, é isso. E lá eu vou começar a divulgar. Eu hoje coloquei, inclusive, lá no Stories, essa participação desse seminário que vai ter em março. É mais pra galera que tá nas universidades. Tipo, algo mais... Só que o público em geral, se quiser ser ouvinte, pode também. Vai ser online, então é um evento acadêmico online. Então você pode participar de qualquer lugar do Brasil. Ele é divulgado pela PUC Minas, mas é online. Então, Ok. e vão ter mais de 30 mesas de debate com vários assuntos de pesquisas diferentes dentro da proposta História e Literatura. Então, quem quiser aí saber um pouquinho mais, se você é estudante de História, estudante de algumas ciências humanas, ou Literatura, ou só se interessa pelos Curioso, assuntos, né? ou curioso, vejam lá que eu vou ter um simpósio lá também, se puderem se inscrever, seria legal. E é isso. É isso aí, galera. Lembrando de vocês no nosso Pix, pixpanorama@gmail.com. Qualquer quantia é muito bem-vindo, tá? Se quiser comprar o livro do nosso amigo aqui também, ó. É na editora Dialética, tá? Aí só procura lá meu nome que vai ter lá. Editora Dialética. E o link vai estar na Tá. descrição, tá, galera? É muito agradeço. importante. Você pode fazer o Pix pra gente também aqui? Que a gente É que eles repassa compram pra livro, ele. Aí a gente vira pirata digital. Aí eles escaneiam o livro e te dão um PDF do livro. Eu tenho PDF já. Qual foi? Qual foi? Que alguém passou, hein? Eita, porra! Qual foi? Explana não. É isso aí, galera. Mais uma vez, um grande abraço e um beijo pra vocês. Valeu, se inscreve aí, ó, o botãozinho aí, ó. Faz Valeu! o Pix. Abraço.